Oi, pessoal, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Olga Mendonça. Aê! Oba! A voz. Eu nunca sei de onde eu sou. Sou o Olga Mendonça, do Olga Mendonça, mas muita gente me mesmo. ouve nos podcasts do B9. Enfim, acho que lá vocês me encontram sempre. Hoje eu tô puxando a pauta, essa pauta é minha, Arrasou. felizíssima. Linda. Convidamos o Olga pra discutir a relevância das capas de disco ao longo dos anos. E a gente vai falar também um pouco das nossas capas favoritas e das nossas nem tão favoritas também. Olha aí, os últimos dias para você se inscrever para o Edital Natura Musical 2019. O programa tá saindo hoje, na quinta-feira, 18. Então você tem até amanhã, Corre. dia 19, Vai, para louca. você se inscrever o seu projeto. Pode ser um projeto para circular o Brasil com uma apresentação. Quero gravar um disco, você pode se inscrever para isso. Tem um projeto de pesquisa da música brasileira, você pode se inscrever para isso. Enfim, são diversas categorias. É uma listinha bem fácil de preencher. A gente estava dando uma olhada, assim, não é nada muito complicado. Você só precisa argumentar muito bem quem que é o seu projeto, quem que você quer atingir, qual que é o seu objetivo, valores, custos. Para esse ano, a Natura Musical fez um investimento de 5,4 milhões de reais. É uma boa grana. Uma boa grana, dá para financiar muito artista independente, muito artista novo tá começando, você que precisa um empurrãozinho. E sempre é bom lembrar que na hora de divulgar esses trabalhos aqui em São Paulo, você tem a Casa Natura Musical, que é um espaço de show onde diversos artistas brasileiros ligados ao edital ou não já se apresentaram, mas, por exemplo, a gente falou da Mariana Aidar aqui, ela vai se apresentar agora no dia 26/7, com o EP3 do projeto Veia Nordestina, que é uma série de EPs que vão culminar num disco. Então, assim, com o suporte da Natura Musical, você financia o seu projeto, você circula com ele e você ainda tem onde se apresentar. E olha aqui, a Natura mandou pra gente uma lista de trabalhos que vão chegar nos próximos dias. Por exemplo, tem disco da Virgínia Rodrigues, tem o primeiro álbum de estúdio da Keila Gentil, que era da Gangue do Eletro, que eu fiquei surpresíssimo Ai, que que ela tudo. lançou em carreira solo. Tem a Luísa Lian, que tá circulando pelo Brasil com um espetáculo absurdo do Azul Moderno. Tem EP da Mariana Aidar e tem as Ganhadeiras de Itapuã. Então, assim, tem muita coisa. Isso são coisas recentes que vão vir lá nos próximos meses, pelas próximas semanas, mas ainda tem Drica Barbosa, Castelo Branco, Manuel Cordeiro, Elisa de Sena, Margarete Menezes, que eu tive a honra de abraçar na festinha que a gente foi ano passado da Sim, Natura, do foi muito edital. legal. É, Que que eles legal. divulgaram os vencedores do edital 2018. Tem também o Thiago Oliveira e os queridíssimos da Tuyo, que já participaram aqui do Cristais. programa e vão lançar um novo álbum de estúdio deles com o apoio do edital Natura Musical. Acho que esse é o que eu mais quero ouvir. É verdade, já comentou outras vezes. E para você que quer saber um pouco mais sobre Natura Musical, acesse www.naturamusical.com.br ou ouça as últimas edições dos nossos programas. A gente já falou bastante sobre eles, a gente discutiu o atual cenário da música brasileira e a importância desse edital para o crescimento da cultura brasileira. Então, ó, até amanhã para você se inscrever, montar o seu projetinho e circular pelo Brasil com esse que é um dos maiores editais de cultura do Brasil. Boa sorte. Natura Musical, nos encontramos na música. Mas antes, apoie a gente lá no nosso Padrim, primeiramente. Você pode nos apadrinhar e nos ajudar a fazer esse podcast semanal possível. Tem várias recompensas lá, de acordo com o tipo de apoio. Então, vai dar uma olhadinha, www.padrim.com.br/podcast VFSM. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter a gente tá como @podcastvfsm. No nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br e também no nosso Facebook, se você ainda usa essa rede, né? Vamos falar sobre música. A gente começou a crescer no Facebook inexplicavelmente. Eu não sei, porque eu posto uma vez por semana e as pessoas estão Chocada. chegando por lá. Se é orgânico, é do bem. Nossa, não sei. Mas enfim, gente, obrigada pelos seguidores do Facebook, no caso. Assina a gente lá no Spotify. É um número bem importante, então é bem massa que vocês seguem por lá. Toda semana a gente sobe as playlists de tudo que foi recomendado também. Então tá tudo lá, se você usa o aplicativo, segue. Mas também tem no Google Podcast, tem no Deezer, tem no Apple Music, enfim, todas as plataformas de streaming do Brasil, do mundo e do exterior. É isso. Achei que você ia falar, sei lá, do universo. Do universo. Do seu coração.
Mas enfim, gente, depois desses recados, Olga, eu queria saber um pouquinho mais do seu trabalho, da sua trajetória, se puder contar um pouco pra galera. Eu ouço esse podcast Uhul. e elogio publicamente por causa das pautas. É verdade. Yeah. Agora eu posso falar que as pautas são ótimas ao vivo, olhando para os Obrigada. olhinhos de vocês. Obrigada. Bem, e essa pauta tem muito a ver comigo, porque eu sou designer gráfico de formação e videomaker. E muitos dos meus clientes são a galera da música independente. Muito do meu interesse pelo design sempre cruzou com a música. E eu não sei dizer qual que levou o outro, sabe? Eu gostava de Sei. grafite, aí eu gostava de hip hop, aí eu comecei a desenhar, aí eu comecei a ilustrar, e aí eu fui trabalhando com marcas de roupas de streetwear por Mara. causa de skate. Aham. E eu gostava de rap por causa de skate. Então sempre eu não consigo botar na ordem certa, sabe? Porque às vezes eu ficava pensando, eu falei, porra, mas é engraçado, eu sempre gostei de rap, mas a minha influência era muito forte de skate. Então, tipo, West Coast, eu fui ouvir depois de velho. Porque eu não ouvia gangsta rap. Eu falava, Pode crer. acho tudo isso uma merda. Aí eu não gostava de Snoop Dogg, assim, acho isso uma merda. E eu gostava de Hieroglyphics, de umas bandas que ninguém ouvia. Então eu ficava meio deslocado, assim, porque eu falei, putz, eu gosto de rap, mas eu não conseguia achar muita gente que gostasse do que eu gostava. Aí depois fui crescendo, fui achando uma galera e, enfim, fui entendendo mais. E aí de capas de disco é uma coisa que eu ainda faço bastante. Dos últimos discos que eu fiz, que eu acho que a galera vai lembrar e que são mais conhecidos, o disco da Xenia, Amo. Lindo. Eu acho Lindo. essa capa lindíssima. é maravilhoso mesmo. A fotografia é sua? É da Júlia, não é? Não, é do Tomás. Do Ah, é do Tomás Tomás. Eu Atuzzi. tava na dúvida se era do Tomás ou se era da Júlia. Não, é do Tomás, mas é da galera eu fiz dali. curso abril junto com os Isso. dois, assim. Isso, não, o Tomás é incrível, fez várias capas da Super Interessante. E ele é um fotógrafo que... eu queria alguém que... Como eu tava dirigindo, e a Shane é uma pessoa que tem muita noção de estética também e tal. Falei, cara, eu não quero alguém da moda. Eu quero alguém que seria um caminho mais lógico. Falei, cara, eu quero alguém tecnicamente muito bom, assim. Porque depois, quando vocês olharem um disco... Já vou dar um spoiler. A ideia da capa inicial era o pôster. Que é um pôster super trabalhado, tem Aham. 1 milhão de instrumentos e tal. Então eu falei, cara, eu preciso de alguém muito técnico, porque eu vou ser muito chato na direção dessa foto, pra gente, botar brilho em tudo que a gente precisar e tal. E um cara muito bom de pós. E o Tomás arrasa, assim. Então eu falei, vamos aí, vamos junto. Mas se fosse a Júlia também ia perfeita. estar tudo certo. Sim. Mas foi legal, foi bem bacana. Fiz o Ra, do Oji. Eu amo também. Nossa, essa capa Gosto é muito maravilhosa. dessa capa. Essa capa também está engraçada, vou contar rapidinho. Hoje me chamou, eu conheço ele de muito tempo, eu tive grupo de rap, o Projeto Manada. Então a gente é amigo de longa data, do rap underground. E aí hoje ele falou, pô, Gá, faz a capa pra mim e tal, eu queria uma ilustração, meu desenho e tal. Falei, mano, calma aí, seu primeiro disco foi o Gêmeos, ilustrando. Acho que eu sou louco de fazer uma ilustração depois dos Gêmeos. Amo. Não, nem ferrando, vamos pensar em outra história. Que é o e tal. Crônicas da Cidade Cinza, né? Aí eu falei, cara, vamos pensar em outra história. Me dá umas fotos suas, porque hoje ele tem toda a relação com o piche, que é pichador e tal, não sei o quê. Acho que hoje em dia ele já nem picha mais. Mas enfim, eu falei, cara, eu acho que dá pra gente contar uma história por ali. E eu queria fazer um disco... Queria fazer essa estética de street, de hip hop, larará, um pouco mais adulta, sabe? Hoje já tem quase minha idade, eu tenho 40, hoje deve ser uns 35, 36, talvez. Enfim, já não era um moleque, sabe? Eu falei, cara, vamos pensar numa outra coisa. E aí eu pedi os albinhos dele de picho. Era uma coisa que a galera tinha muito esse costume de ter foto mesmo dos pichos que faziam. E aí, fuçando os pichos, eu achei a foto que, quando vocês olharem a capa da frente é o Oji escondendo o rosto com 15 anos. E depois a contracapa, ele indo embora do rolê, ele de costa. E quem fez a capa foi o Pifo, que é um puta designer, que é o Sosek também. Outro nome dele é designer de plástico, que também foi, trabalhou comigo, foi designer em uma das revistas que eu dirigi. Então, cara, tipo assim, full circle, Tudo fechou ligado. tudo, assim. Falei, Que cara, tudo. quem que fez essa capa? O Pifo. Falei, puta, ele que fez a foto, então ele vai fazer pra mim o tag. Aham. E aí eu só juntei os caras ali, foi uma capa
Eu vi. Foi uma capa Muito bem linda. tranquila de fazer, ao mesmo tempo trouxe um pouco essa coisa até de storytelling dele, mas foi meio engraçado, porque foi meio acidental. Eu não fui um grande gênio, só pedi as fotos, comecei a olhar e falei assim: Imagina. foi mais um trampo de garimpo e depois botar, mas tem organizar isso, O né? uso das cores, os elementos. E ela é uma capa Justamente. minimalista, só que ela tem tanta coisa Não, passando essa ali. fonte é a fonte do Riders, do time de futebol americano Riders, né? Que é muito, é ícone no rap, né? Então a NWA usa. Então tinha essas brincadeirinhas que a gente vai procurando. Então é do logo de um time que, Amo. o NWA popularizou, As refs. assim. Né? Lindo. Muito simples, eu acho. Aí lindo. tem as coisas, todas as peças do Rico, do começo, eu fiz também, do Rico da Laçã. Do single novo é sua? Não. Mas não. lembra um pouco da Shane, assim, lembrou bastante, meio que Tem essa a ver, coisa deles né? parecerem uma divindade negra, assim, eu acho bem incrível. Sim. Era meio que uma tendência, né? Aham. Depois eu fui vendo que vinham mais capas assim. Foi legal ter feito a da Shane. E eu já percebi que uma galera já falou comigo. Falou assim, eu tô usando de referência. E é isso aí, velho. Vamos, Foda. Demais. vamos pra frente. Vamos tocando. Mas é um pouco isso. Fazendo uma breve pesquisa, assim, de capa, eu queria entender quando que começou esse glamour, assim, um pouco, né? E eu acho que foi muito da questão da cultura do vinil, né? Que o vinil, ele começou nos anos 40, depois do disco de goma laca. Então, esses discos, eles estão mais leves, maleáveis, resistentes. Então, acho que eles eram simplesmente melhores pra galera pegar, vender, essas coisas desse tipo. E pelo tamanho também começou essa brisa intensa, né? De você pensar na foto, você pensar na estética e tudo que gira em torno disso, que hoje a gente vê como uma parte desse universo, né? Mas é interessante ver como tudo isso aconteceu. Hoje a gente vê como universo, mas o streaming, ele mudou completamente também a relação que a gente tem com isso. Até o CD, que virou menor, mas ainda era, né? Tipo, o CD você ainda tinha o Nirvana, você ainda tinha essas bandas que vieram do CD, mas que tinham capas muito grandes. Mas eu não sei se hoje eu vejo essa mesma importância que, sei lá, um Beatles White Album, sabe? Umas coisas assim, tipo um Pink Floyd pesadão. Eu não sei se isso ainda permanece, sabe? Posso só voltar um pouco? Lógico. Eu achei legal que você puxou direto de vinil, mas eu fui tentar pegar mais pra trás. Mara. Da onde que vem, assim, essa relação? E eu acho que meio que a consolidação é na época da Belle Époque, com os cartazes do Toulouse Lautrec. Que era o cara que fazia os pôsteres ilustrados pro Moulin Rouge. Então eu acho que ele... Que interessante. Eu acho que essa relação de pensar na relação música, espetáculo e um produto visual, eu acho que meio que existe um princípio de consolidação a partir disso. Porque eu vejo que depois, os próprios álbuns de jazz, os primeiros, as coisas assim, era sempre ilustração e era uma coisa muito parecida com o que ele fazia, assim, sei lá, 50, 60 Sei. anos antes, entendeu? É mesmo ópera, né, cara? Exato, os folhetinhos de ópera, né? Ópera. Um dos meus trabalhos, aliás. Eu tô fazendo meu portfólio, né, gente? É Fazendo pra meu isso que É pra portfólio, viu? isso. Eu juro que não é esse o objetivo principal. Mas eu trabalhei pro Kiko Farcas e a gente fazia os cartazes do ZESP, que era um que pouco o demais. resgate disso. Geralmente eram ilustrações, né? Mais pautadas em ritmo, em movimento, não era tão figurativo. Exato. E realmente tinha isso. Tem um lance legal, né, que você puxou, que fala um pouco disso também, que assim, o tamanho do vinil, eles eram peças publicitárias. Total. Até a disposição nas lojas era muito diferente do que é agora. A gente vê ainda em loja de vinil mais retrô, aquela disposição nas paredes, mas eu me lembro, assim, de ser em lojas de discos aqui, e era isso, né? Era um grande painelzão, então assim, ele tinha uma função de pôster também. É, e tinha os lugares de destaque, né? A primeira Justamente. estante são os Você tem lançamentos. na entrada, vitrine, você tem dentro Exato. e volta. E mesmo assim, nas gôndolas ali, você já tem, tipo assim, os principais estão sempre assim na Na frente, entrada. é. Né? Então tinha essa lógica, né, de ser um O atrativo pôster. visual, né? Sim. Um grande marketing, assim. Qual que pra vocês acham que é o primeiro que vocês pensam que, nossa, tipo, isso foi realmente um sucesso numa questão de artística, sabe? Tipo, Eu acho que pra todo mundo vai ser, eu não sei, mas Beatles, Sgt. Peppers, porque primeiro que ela é uma capa pensada para ser uma capa, assim, não é simplesmente, vamos tirar uma foto dos 4 Beatles aqui, como era, sei lá, no Beatles for Sale ou nos outros dias, tipo no Help, era uma coisa meio posadinha, assim. Eles pensaram em criar um painel com mais de, sei lá, 40 personalidades que eles achavam importantes e que meio que alimentavam o universo conceitual e cultural daquele disco. Tinha o fato de que tinha um monte de referências aos próprios os easter Beatles. eggs. Os easter eggs que até hoje tem gente que ainda não conseguiu perceber tudo que tem ali ou que fica criando significados em cima disso. sim.
Então eu acho que como capa, como conceito de pensar imageticamente, eu acho que Sgt. Peppers pra mim é a mais marcante. Não é a minha favorita, mas eu acho que é a que sintetiza isso, todas essas transformações que viriam depois, sabe? Esse Sgt. Pepper de 67. 67 você também tem o do Velvet Underground e o Sim, Nico, né? sim, E- perfeito. Então, que realmente tá em todos os lugares. do assim. Warhol, né? Do Warhol, é tipo… Mas é engraçado, assim, né? Eu acho que essas duas capas realmente são ícones, mas pelo menos foi uma das minhas paixões, e óbvio, depois estudando design e tal. Cara, a Blue Note mudou o jogo completamente. Ó, pegou o Nick no coração agora. Cara, Mas porque, é. meu, James Wright, tipo, ele mudou o jogo, assim, cara, vamos fazer arte nas capas. Óbvio que tinha a Verve também, tinha as outras gravadoras, mas assim, a Blue Note era um outro nível. E é isso, capa de 50. E Que assim, eles mexiam com tipografia e com foto que era, assim, muito avant-garde pra muito época, assim, era muito pra Eu frente. sempre brincava, assim, falava assim, cara, minha faculdade de design foi as capas da Blue Note. Tipo assim, pra você aprender foda. fonte, entender ritmo, o jeito de usar a ilustração, o jeito de usar a foto direito. Eu acho que o jazz foi tipo, game change, assim, sabe? Tipo, no sentido de capas, né? Eles conseguiam vender muito o conceito do álbum, o que aquele álbum tava falando. Sim. Quando você olha a capa, você já meio que… Mas isso não é, engraçado. ou é a gente… Não sei. Será que é porque a Ou é gente algo tem que a essa gente já conhece? sensibilidade? Não, Mas faz sentido. faz sentido, não faz? Faz sentido, mas sabe o que eu acho engraçado? Eu comecei a ler sobre capas e os processos e conversar com alguns capistas antigos. Eu trabalhei também com o Elifas Andreato, que é um cara dos anos 70, fez capa de um monte de gente de É o que ilustração. fez a última do Criolo? Sim, né? essa é uma das últimas dele. Ai, Mas que ele fez demais. Clementina, Paulinho da Paulinho, Viola, tem tipo muita coisa ilustrada. É linda, linda. Então era muito legal a relação antes dos anos 70. E assim, nessa época, cara, era quase indústria, sabe? No Brasil, então, nem se fala, nem tinha design direito. Assim, adaptava a capa gringa, jogava qualquer foto, tanto que tem fotos horrendas, assim. Tem mesmo. De coletâneas de jazz Tem. bizarras no Brasil, e você via que a capa gringa era legal. Agora, a Blue Note, ela sempre teve um pensamento. Tipo assim, o design era muito importante mesmo, assim. E era mais do que, tipo, precisamos fazer uma boa embalagem para vender. É que era uma pira dos donos mesmo, assim. Tipo assim, cara, não. Tanto que eles não entravam nas modinhas. Então, a Motown, você vê que tinha quase um padrão, assim, ó. Sim. 3 mina preta, fotografa desse jeito. Era um cantor. estourar. Primeiro É verdade. disco, o primeiro disco do cantor, é sempre um rostão. E, tipo, eles tinham umas regras. A Blue Note nem aí. E aí, tipo, sei lá, tem discos que o Andy Warhol fazia ilustração, umas ilustrações que não tem nada a ver com o Andy Warhol. E você fala, caralho, olha isso. Eles chamando uns puta cara. E assim, Andy Warhol não era gigante na época, mas enfim, chamando uns caras muito legais e experimentando, assim. Tem uma capa deles que é tipo o nome do disco e todo o resto é só exclamação, assim. Tipo, é do Exatamente. caralho isso. Sim, não era tem a capa do Inautica demais. Putz, tem várias capas, mas esse do Andy Warhol, acho que era do Kenny Byrne. Boa. É legal Depois que eu isso vejo vai aqui. se refletir bastante em muitos trabalhos de bossa nova no Brasil. Assim, o Total. Charles Gavan tem um trabalho de curadoria. O Charles Gavan, que era baterista do Titãs, se eu não me engano, ele lançou um disco que só resgata essas primeiras capas de bossa nova no Brasil. Do Selelenco, do César Vilela. Isso. Esse cara era um gênio, cara. E é tudo meio que dialogando com a estética do Blue Note, só que por uma coisa, tipo, mais até minimalista, assim, em Sim. relação ao que ela fez lá fora. O César tem uma história maravilhosa. Ele fez há uns... Nossa, eu tô velho, gente. Deve ser uns 10 anos. No Vila Mariana, teve uma exposição das capas do elenco que ele fez. Então, ele deu, uma quebrada, assim, na bossa nova e falou, cara, vamos aí. Só que é muito engraçado, porque eu achava, eu romantizando, né? Achando que era puta pesquisa. A gravadora pediu. Ele falou, velho, era o inferno tratar com os músicos. Primeiro que os músicos, para as gravadoras, eles não tinham tanto controle de aprovar a capa. Tipo, a gravadora meio assim, essa daqui. Vai lá, fotógrafo, tira a foto do cara, traz aí, vamos fazer. Tecnicamente, hoje em dia, também, grandes músicos também não têm esse controle todo, não. Cara, não sei. Ó, Será da minha que não? experiência... Eu acho que não, porque tem muito artista que tenta lançar uma capa um pouco. Depois, tipo, divulga as outras fotos do material que seria a capa. E a capa que é divulgada é uma coisa mega padrãozinho. Ou essas mais alternativas para uma edição deluxe, por exemplo, entendeu? Uma edição especial do disco. Não sei, Kleber. É assim, que eu não faço... Eu Mas não trabalho quão tanto com quão artistas grande pop, você acha? assim, É pop grande, assim. Popzão você acha? mesmo. É, popzão, assim. Eu Popzão. acho que eles não têm esse controle todo da eu capa. não saberia assim. te dizer mesmo. Digo assim, a galera já do midstream tem bastante. Sim, Mesmo dentro sim. de gravadora, você vê que a galera escolhe, opina bastante, assim. Que eu acho positivo também. Acho que é parte do trabalho do design é isso. Mas o César contava umas histórias muito engraçadas, assim, dessa época. Por exemplo, ele foi na casa do João Gilberto, aí fazer o primeiro disco.
E aí ele chegou lá, e aí o João Gilberto, assim, ele foi lá, trocou ideia, tal, com o João Gilberto, e aí voltou, né, tipo... Foi meio pra tirar foto de João Gilberto. João Gilberto não queria tirar foto de jeito nenhum. Ele fez tirar foto do gato, da miúcha bebê, de tudo. Aí mandaram o contato. E a gravadora tentando fazer de uma forma mais decente. Assim, deixa o artista aprovar. Mandaram o contato das fotos, né? Que era tipo um previewzinho das fotos. E o João Gilberto escolheu a do gato, a da filha. Umas nada a ver, assim. E a gravadora assim, não, velho, não dá, sabe? Tipo, Eu amo. Não zoa também, né? porra, velho, não dá pra vender. Seu primeiro disco, maluco. Isso Tem que explica sair uma foto. A cara de má vontade dele na capa do primeiro disco. É isso, Ele tá com a cara de putaço. Não, e o cara falando que assim, o João Gilberto ligou pra ele, depois saiu o disco. O João Gilberto ligou pra ele, mas tipo, 1h, e assim, César, eu acho que você não entendeu. A capa era tristezinha. Essa capa tá tristezona. E ficou nessa abstração horas com ele. E aí ele falou que nessa do selo elenco foi uma que deram mais liberdade pra ele mesmo. E aí ele começou a pirar nessa coisa mais minimalista, que tem um pouco a ver mesmo com essa linguagem de jazz da gringa. Só que, cara, ele chegou numa fórmula tão perfeita, tão elegante. O disco da Maísa, nossa, é um disco que eu persigo muito, assim, é um dos mais bonitos. É bonito mesmo. Né? Que ela tá Só o olho em alto incrível, contraste. é incrível. Era tudo em alto contraste. incrível. É tipo, chiquérrimo. é muito elegante, cara. E eu lembro Muito. que há um tempo atrás saiu uma caixinha que era maravilhosa, mas eu era um jovem estagiário, não tinha grana para comprar, que era tipo um relançamento, assim. Eu falei, ai, caralho. Não, é meio fetiche. Você fica olhando assim, ela é bonita. Bonito demais. E os discos eram incríveis, né? Verdade. É muito jazz mesmo. Eu penso muito nos de samba, bossa nova, assim, mais Chico Buarque, que é aquela mesma coisinha deles paradinhos, meio olhando pra câmera, sabe? Uhum. Daí você tem o do Chico de 66, que é aquela zoeira que ele tá rindo, daí ele tá Eu tipo, amo essa triste. capa. Essa capa Eu é gosto. perfeita. Eu gosto das cores dessa capa, porque é sempre tipo um azulzão, um roxão, alguma coisa assim, uma cor mega Estouradaço, estourada. fundo. Umas cores muito estouradas. Esse depois virou um meme, no É. caso, Sim. né? Tipo, a galera Fortíssimo. pirou, assim. É uma tristeza, né? Ressignificar com meme. Você fala assim, porra, velho. É muito bom, Aí né? a criança vai no sebo e fala, a capa do A meme. capa do meme. Ah, quem sabe ele se interessa a ouvir. Pode ser legal. Pode ser legal. É muito bom. Mas vocês já compraram algum disco pela capa? Eu Só pela já. capa? Eu já. Gente, eu comprei o primeiro do Vampire Weekend. Ai, mas é uma Em capa Ah, é linda. uma capa 2008. Eu lembro que eu linda. fui na Banana Record Store, lá no Iguatemi. Eu não morava aqui, né? Eu sou de Sorocaba. Eu cheguei lá, daí eu, indizinha, cheguei, tava conversando lá com o cara. Daí eu não lembro qual álbum que eu comprei. Talvez, sei lá, Block Party, sei lá. Eu fui pra comprar algum, assim. Aí eu olhei assim, daí ele falou: chegaram esses álbuns aqui, que também acho que você vai gostar dessa vibe, né? Que você é meio indie, que eu tava falando das bandas que eu gostava. Eu olhei do Vampire Weekend e eu peguei na hora, assim. Tipo, eu falei, meu, não sei que álbum, quem que é essa É deles banda. no barquinho? Não, é aquela do Candelabro, assim, tipo Ah, tá Uma bom, capa tá bom. laranja. É, linda, É linda, bem linda. tom pastel, assim, quando não se usava tanto tons pastéis, assim. E eu já achava bonito, assim, eu achei delicado. E era com... Tipo, era o CD com a caixinha de papelão em volta. Sim. Tipo, ou seja, que tinha legal. mais uma capa, sabe assim? Tipo uma cinta? Ah, não, tipo uma cinta meio isso aberta, que você, né? Isso, que você tira, assim. E Sim. daí, acho que pelo papel ser um papelão bonito, assim, também eu fiquei meio, nossa, daí eu comprei. Esse foi um que eu comprei pela capa. E daí eu amei a banda. Sim. Dei Eu sorte. acho que comprar não, porque, tipo, não tinha banca de CD e Tapeilândia, era no máximo banquinha pirata. Total. E aí era aquelas coletâneas, assim, que era uma foto dividida em 4, assim, Scorpions, Guns N' Roses, Amo, Iron Maiden e sei! Metallica. sabe? Perfeito. Estourada, ridícula, assim. Mas de baixar e de ter essa... Putz, vou experimentar essa Aham. banda porque a capa é legal, assim. Eu acho que o Boxer do The National foi o Ai, que me pegou maravilhoso. muito nessa. É Porque é uma lindo. foto em preto e branco É da linda essa galera capa. dançando, assim, eu acho lindíssima. A estética do Franz Ferdinand nos primeiros discos é muito Eu também boa. na rádio Toda dela. inspirada em Bauhaus e conceitos Sim. de Construtivismo russo, né? isso, construtivismo russo, É exatamente. maravilhoso. Então, tipo, me pegava bastante, É assim. bem bonito. Bem bonito. Eu acho que eu baixei Interpol nesse esquema. É outra que é É outra. O linda. Turn on the Bright Lights foi por tipo, causa disso também. É muito minimalista, assim, é tipo uma escadinha e tal. Nossa, lembrei um também de ouvir, tipo, online, né? Também, Kleber, a gente do interior era um pouco mais difícil. Kaiser Chiefs, cara. Verdade, era uma capa Era uma capa bonita, Era né? meio Ela retrô, era, né? ela era meio velha, Era desgastada, bonita, né? assim.
Nossa, eu realmente… Todas essas fiquei- bandas do comecinho dos anos Eles 2000 tinham um cuidado. cuidado, É porque sabe o né? que eu acho? Eu acho que é uma resposta aos anos 90, porque eu acho a estética dos anos 90 horrível. Tipo, Red Hot Chili Peppers, pra mim, é um exemplo de umas capas assim que eu acho É horrível. É verdade. horríveis. Era sempre o grunge matou. Muito, Nossa, o grunge matou a nossa. arte, assim, muito forte. muito. É engraçado isso, né? Eu compro designer, né? Comprei vários discos por causa da capa, às vezes porque é muito bonita ou porque às vezes porque é muito feia. Mas um que eu lembro que eu não gostava tanto do disco, aí eu li sobre a história da capa e aí eu comprei, foi o Survival do Bob Marley. Não é um disco Que legal. não era um disco que eu gostava tanto. A capa, dá uma procurada aí. Vocês em casa, procurem agora para fazer sentido o que eu vou falar. Ela é uma capa que esteticamente ela nem é tão bonita se você não entender o significado. Porque assim, uma primeira leitura você vai ver um monte de bandeira de países da não é África. tão bonita. Sim, sim. Só que essa textura embaixo do Survivor, se você dá um mega zoom, Um cinza e preto ali. isso. Uma Que- coisa meio uma umas textura pessoas. africana, Então, né? sabe o que é isso, cara? São pessoas. É justamente a planta que eles botavam para posicionar os escravos que você trazia da África. Nossa. Então, isso são milhares de corpos. Então, assim, esse é o primeiro andar do barco. Tem o segundo andar e o terceiro Ai, andar. Esse credo. desenho tem vários… Aí agora fez sentido e a capa ficou muito Ai, que foda. incrível. Cara, então Olga. assim, ela é muito foda, porque ela fala de diáspora de um jeito, e é o disco inteiro, ele é super de protesto. E eu lembro que eu, jovenzito, meio chato, meio boring esse disco. Não entendia direito. E assim, cara, quando eu entendi a capa, quando eu entendi o conceito, tipo assim, é uma capa que eu amo. E assim, esteticamente ela não é tão bonita, mas ela tem todos os conceitos do Nossa, design. Assim, o outro cara contou a história significado. inteira só ali, uma imagem Demais. sintetizou tudo. E você fala, cara, que Demais. foda, assim, que foda. É legal que você puxou o Bob Marley, porque a gente capa muitas vezes não é puramente estética, é provocação e discurso político Os de escancarado ou reggae, não, né? E tem uma fase no reggae, eu tava falando pra eles antes de começar o programa, que eu tô muito numa pira de pesquisa de reggae, né? Porque eu gosto muito de reggae, principalmente reggae antigo, mas anos 60 e 70 meio negligenciei, assim. Quando começou a entrar muita maconha, eu falei, ai, que porra, isso é chato, tudo meio igual. Mas agora eu tô correndo atrás disso. E eu comecei a reparar isso, cara. Tinha muita capa que tem umas ilustrações à mão, principalmente os do Peter Tosh e tal. E eles tinham uma brisa, cara, principalmente 70 para 80, vários discos com ilustrações incríveis sobre guerra nuclear, assim. Eu piro muito. Assim, eu não sei o que pegou na Mas Jamaica. era tipo aquelas coisas meio exageradas. aconteceu? assim. Uns desenhos meio naif, assim, tipo, de cera, assim, mas muito foda, assim. Eu não vou me lembrar agora, mas tipo assim, tem uns 3, 4 álbuns, Nuclear War, de reggae, e a galera falando sobre o perigo atômico e umas bombas. Eu falei, Deviam cara, estar lá de boa, pô, cara, acho que vai pegar esse negócio de guerra nuclear, hein? Pô, vamos lá, vamos fazer umas eu não sei capas. assim, se tinha alguma coisa nas Ilhas Caribenhas que a galera tinha mais medo, ou por estar perto de Cuba. Total. Sei lá, mas tipo, verdade. tinha algum Faz terror. sentido. Porque eu achava engraçado, assim, o Sanha era um cara que, tipo, falava de energia Pode crer. atômica e tal. Nossa, as capas mas deles era são sempre uma coisa maravilhosos. cósmica. Sanha, É lindo. Verdade. todas são Que homem foda. maravilhoso. Não, ele de estética, ele é absurdo, assim. Mesma coisa da Black Exploitation, assim. Sim. Tipo, todos os discos que eram de filmes, Curtis Mayfield com Superfly, o Isaac Reyes com… Nossa, com todos. o Trouble Man. Todos. Todas as capas eram muito Shaft. fodas. É que era uma coisa que dialogava perfeito. diretamente com a capa do filme, com o visual do filme. Você fechava tudo. Fechava. Fecha. Que eu acho que hoje em dia a gente faria um paralelo com as redes sociais. Então, assim, da maioria dos artistas que eu trabalho, tipo, putz, a peça que eu acho que vai juntar. Olha agora, hein? Olha o Vai, gancho. Juntar com o vai, começo sobre a quebra. importância da capa. Porque é isso, né? Hoje em dia, quando a gente pensa, naquela época, você vendendo um filme, a capa do disco tinha que conversar com o pôster. E agora, eu nem sei te dizer se a peça principal é a capa no CD. Tanto que eu fico pensando assim, Entendi. quando eu penso no artista, eu já tenho que pensar, cara, então vamos fazer. Mas já tô pensando no Facebook, o no header Instagram, Boa, é, em vários formatos, nas uma capa que plataformas. funcione em todos os formatos, porque assim, a pior é o Spotify, mas é que as pessoas mais veem. Sim. Mas Sim. eu não acho que as pessoas escolhem pela estética mais, infelizmente. As Não. pessoas escolhem pela comodidade do algoritmo, que o algoritmo ele ofereceu. Até porque se tá em sugestão. playlist, nem aparece a capa, então… Se vê naquele radar, nem aparece a capa. Se eu não sei quando você entra. Tem algumas partes que você entra dentro do Spotify que tem um rankzinho Sim, por sim. capa, mas a maioria que te indica não tem, né? Então é meio triste, assim. É né? muito louco a nova geração. Assim. Eu tava vendo uma entrevista do Noel Gallagher falando da filha dele. Ela tem acho que 20 anos. E, tipo, ela tinha 16 anos. Eles estavam conversando, aí ele falou que ia pagar um cara pra fazer
arte, né? Tipo, da capa. E aí ela falou, mas como assim pagar? Tipo, como assim? Pra quê? Ele, não, no vinil, tipo, né? Vinil, CD e tal, da lá. Mas pra quê? Tipo, a gente ouve Você tem capa? pai? tipo, foi nesse nível. E eu fiquei meio chocada. Porra, filha do Noel Gallagher, tá ligado? Tipo... Ah, mas quando você vê que o Kanye faz a capa do disco dele indo pro lançamento do disco, Total. tira foto com o celular, Então- escreve com o aplicativo de meme. Então, e fala, pronto, temos uma capa. Olha você que fala, loucura. Porra, velho. É muito louco. Então, mas daí, tipo, a Putz, juventude... mas o filho da puta acerta, mesmo é, nesse... Certo, mesmo assim, ele é nesse ca- genial. última Ele é hora. genial. Ele, assim, o Kanye, a gente tem que falar, ele é designer, assim, ele é filho de artistas, ele sempre viveu isso, então eu entendo que não dá pra todo mundo, exato, não é um ele modelo replicável, né? Tipo, eu tenho certeza que outros caras não se dariam tão Sim, bem sim. fazendo isso. Não, mas tipo... Mas ao mesmo tempo é um desprezo, né? Exato. Essa juventude não tá mais dando importância. Eu fiquei meio chocada, assim. Mas é Engraçado. verdade, né? Tipo, Pra mim é um faz fascínio sentido. tão grande Então, no pra final mim de semana. Abrir a minha comodinha onde eu guardo os vinis, Olhar, pegar, né? Tudo olhar, bonitinho. abro, daí eu estendo o pôster em cima da cama e eu falo papel, plástico. Mas daí eu isso é deixo porque a gente tocando. gosta e não adianta. Mas eu acho Eu que acho- essa nova geração não... Talvez toda a brisa do... Porque o vinil, pra mim, você abrir, você ver, todo o desenrolar dele era muito de algo bem pensado, né? Você fala assim, cara, isso foi muito bem pensado. Talvez o bem pensado de hoje realmente é isso, as redes sociais, né? Você vê, tipo, Sim. sei lá... Eu fui numa palestra que ela deu como exemplo a Luísa Lian, que realmente, tipo... Você tem uma capa de disco que conversa com o show, e com a iluminação, e com as luzes, então... E aquilo foi tudo pensado a partir do som, né? Então, Isso. tipo, modernismo abstrato, tipo, azul, sei lá. Então, eu acho que o bem pensado, ele vem só de outras Mas é maneiras, porque né? vai ficar no vídeo, né? Que a galera, principalmente vídeo, clipe. Tanto que assim, Instagram eu tento também. fazer tudo. Eu faço clipe, faço pro disco da Shania, por exemplo. Eu fiz aquelas projeções no show dela. E era uma coisa desse tipo, assim, pensando em tudo. Tanto que são vetores, né? Tipo, desenho de traço branco, vetor, para não atrapalhar a iluminação do show. Então eu dirigi o primeiro show no auditório. E assim, tive que pensar tudo pra Tudo lá. a E aí partir. chamar a VJ, mas assim, entreguei todas as animações pra VJ e falei, ó, você pode combinar com coisas assim, porque quando jogar a projeção, mesmo que for muita luz, eu não quero atrapalhar a vibe do show, ainda a pessoa tem a sensação, então essa música são os orixás em 3D, essa Sei. música é tal coisa. Então, assim, realmente, É um outro não dá tipo pro artista de- pensar só na capa, senão ele não comunica. Não. Porque a capa é a mais desprezada ultimamente, né? Não, e você tem o Instagram, né? Num outro estilo, eu tava vendo, cara, o Lucas Fresno, que lançaram um disco. Tipo, o Instagram dele, há 3 meses, tá assim... Todas as fotos tratadas da estética da capa. Tipo, amarelo e preto, amarelo e preto, Igual o Anderson sabe? Paak, lembra? O Anderson Primeiro, Paak, o Instagram dele verdade. no começo era incrível, era uma timeline contínua, só em cima da arte. Mas é isso mesmo, né? Tipo assim, putz, o que virou artista gráfico se ele pensar só em uma peça? É ele muito não insuficiente, rolou, né? Tipo, não adianta mais. Só que ao mesmo tempo me dá uma puta dó, porque eu acho que a capa era o poder de síntese, né? Você acha que a importância da capa talvez diminuiu, talvez? Você acha? Eu acho que ela diminuiu para os artistas e para o mercado. Aham. Mas eu acho que o designer conversando com o artista, ele tem que prestar atenção na capa, porque a capa é a síntese. É ali que você vai conseguir conectar. Tanto que eu vejo que, assim, discos que eu acho que não foram bem executados, você olha que, tipo, cada peça é uma coisa, cada peça é uma história. Às vezes não foi mais executado por grana, tipo assim, putz, só tenho grana primeiro pra isso, depois pro outro, e a pessoa vai pirando, começa a receber feedbacks. E eu acho que as redes sociais, de certa forma, elas me atrapalham um pouco essa coisa da capa. Principalmente, nos artistas mais jovens, assim. Porque a pessoa começa a postar foto, começa a ter feedback, aí começa a sacar, as marcas começam a dar roupa. E aí tem vai tantas virando outras outra coisas coisa. que mandam na capa, na foto da capa, ou mesmo na imagem geral. Então, de certa forma, me incomoda um pouco, assim. Que eu acho que o artista está se preocupando muito mais com a música e a imagem. Vamos lá. Tem artista que, pra mim, você conhece só pela imagem, então a pessoa é do Instagram, você nem sabe o que canta, mas é o estilo, é muito legal, porque ganha roupa tal. E a pessoa é um ícone da moda, fashion, tipo, deusa, sem defeito, lararã. E assim, você fala, cara, mas, tipo, eu queria ver a música. Aí você ouve a música e fala, legal. Às vezes nem conversa, porque a Às pessoa tá vezes nem super se futurista, senta. com as melhores roupas do mundo. Você fala, nossa, mas esse som não conversa nada com essa Nada. roupa, gente. Tipo, ou às vezes o inverso. Mas eu acho que as redes sociais, essa dinâmica tão rápida, ela atrapalhou um pouco. Porque antes o artista era lançado pelo disco. Seu primeiro contato era aquela imagem do disco, que era um conceito para o álbum, e o álbum. É o currículo, né?
tá passando ali pro pessoal. Era ó. isso. Tipo, É a sua isso. primeira imagem do artista é Sim. seu disco, né? Engraçado que ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem um surgimento de artistas em que a estética ainda é muito importante. Por exemplo, FKA Twigs. Nossa. Ela é demais. total uma correlação entre música, entre o som, entre o clipe, aquela coisa exagerada do Ela olhão, pensou do em rostão. Ela tudo, pensou né? em tudo. Então, até nas apresentações ao vivo, ela transporta um pouco desses elementos estéticos. A gente falou do Celofone, que foi o último clipe dela, que é ela dançando num pole dance. E tem isso no... Você viu o Doc, aliás? Não vi. Opa! Opa! vai. Sobre o clipe? Eu não sabia. Esse eu vi Opa! também. Nossa, o Kleber vai ter um Opa. negócio. É um mini limonade. Nossa. É um micro limonade. Nossa, É Kleber. chocante. ver, preciso É ver. chocante, né? É muito foda. chocante. É que ela tem muito controle. Sim. O Rico tem uma história engraçada. Ele foi fazer eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Ele foi fazer um negócio pra uma marca lá no México, uma marca famosa de esportes. E ela participava de uma das coisas. E eram artistas do mundo inteiro e tal. Ele falou que essa mulher no set... Tipo, ela dirigiu a parada inteira. Ah, eu imagino. Sério? Ela é meio Beyoncé, assim. Ela sabe o que ela quer, ela manda na estética. E ela foi, tipo, certinha, assim. Sabia de tudo. Puta, mandou na porra toda, assim. E o Rico tá falando, tava ficando incrível. E é foda. Eu acho que ela é meio fora da curva nesse sentido, assim. É né? muita visão, né? Você pensar. Aí são pontuais, né? São artistas pontuais que têm essa visão de tudo, né? Eu acho todo também. produto. É por isso que eu penso, assim, eu sempre fica pra mim uma coisa meio dúbia, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que eu acho muito legal esses artistas que, foda-se, eu vou fazer minha parada aqui, bem punk e tal. Ao mesmo tempo eu falo, porra, mas é um trampo coletivo, né? Porque é difícil, não é é difícil a pessoa ser boa em tudo. Então, tipo, o Kanye dá uns tiros certos, mas ao mesmo tempo você sabe que ele tem muita colaboração, por exemplo, na música. Na música ele Tem tem música do Kanye que é muita. 30 caras acreditados. Sim. Você fala, velho, 30 Ele criou uma fórmula para as pessoas. pessoas fazerem a música para ele, né? É um processo de curadoria que ele faz, na verdade. É verdade, né? Tipo, o ele faz Kanye é um curadoria. curador, cara. Pra Ele é um tudo, pra curador. moda. E que foi pra uma coisa tudo, bem cara. complicada pro rap, assim, porque no rap não tem essa parada de ghostwriter. Então, assim, no segundo disco do Kanye, uma galera falando assim, mano, quem tá escrevendo essas merdas, essas letras é o Consequence. O flow tá igual. Tipo assim, é o Consequence que tá escrevendo pra ele. E aí, tanto que o Kanye ficou meio assim, falou, vocês vão ver, no próximo disco eu vou mostrar que eu sou um super MC também, não só um beatmaker. Aí, tipo, parece que no terceiro disco ele voltou a escrever. E aí já no... Nesse último eu fiquei decepcionada que aquela música Violent Crimes não é dele. Tipo, a letra não é dele, assim. Então... E daí eu ouvi e falei, Cara, eu caralho, acho ele que tá a falando de maioria várias já não é. coisas. Ele, Já não ele é. deve chegar com uma ideia e falar, eu quero fazer uma música Em disso torno usando disso. essa batida. O que eu vi do processo dele é meio assim, ele se tranca com os moleques todos e isso. tipo assim, vamos lá, galera, tipo, e essa rima aqui? Achei legal. Que era uma coisa que pro rap é tipo um tabuzaço, assim, tipo, mano, ninguém Quero escreve o minha cara letra, sentado tá louco? escrevendo sozinho, né? Tipo, É interessante, é uma cultura outra- pop dentro do rap, né? Então, por isso que, de certa forma, pra mim, é tipo assim, o Kanye transcendeu o rap. Total. É tipo, como o Rafael Moreira transcendeu o trap. É verdade. É outra É parada. isso, Saca? é Tipo assim, é isso. outra parada. Não é eu nem mais. ligo, assim. É É, tipo, isso é a mesmo, arte é outra parada. Tipo, Não, eu nem e gosto também, do tô mesmo lugar. nessa, tô Porque nessa. senão me ofende, sabe? Tipo assim, Total. mano, você não é MC. Exato. Você é uma porra de um beatmaker que chamou um monte de compositores, junta isso e conta uma história. Tanto que, assim, é contraditório. Você lê a letra de Black Skinhead e depois você vê a merda que ele fala sobre racismo, Total. você fala, mano, não é a mesma É, pessoa que escreveu. Ou você mudou de opinião, não sou contra pessoas mudarem de opinião, mas você mudou pra caralho, né? Tipo, Pouco tempo, né? de um lado pro outro. E ali eu falei, artista pop, Não, né? e a capa, tipo, linda, e daí você tem toda aquela coisa que ele levou uma galera pra Wyoming, né? Não sei, tudo fez sentido de alguma forma, esteticamente também. É muito louco, né? É, Até a ele- roupa que ele criou. Não, então- ele é foda, Lógico né? que é muito do momento que ele tá artisticamente, né? Mas é muito louco. E Queria quais. voltar, porque a gente tá indo muito além de... Não, eu ia perguntar. Nossa, me puxa, gente. que eu Não, queria- vocês vão, velho. É que Só eu que vai queria virar falar 3 horas. sobre as capas. A gente tá falando muito artista gringo, só que Tá. a gente tem uma produção de capas brasileiras que, tipo, o Olga tá aqui como representante disso, que são de fato muito boas. E pra mim, uma muito icônica e que ela tem esse senso político, que é Todos os Olhos do Tom Zé. Uhum. Porque você fala assim, oh meu Deus, é apenas uma ilustração muito louca, alguém Uma colocando uma foto. bolita na boca. E quando é um cuzão com uma bolinha de gude, no ápice da ditadura, num período de perseguição e censura, a gente tem também a capa do Tropicália, do Panizete Circense? Panizete Circenses, Essa capa demais. que é perfeita, assim, cada um tem um elemento, um símbolo segurando uma imagem de alguma coisa, tem um significado, uma coisa meio dadaísta, meio psicodélica. Não, e eles falaram que eles queriam fazer uma foto que era a foto da família.
Que tem uma vibe mesmo, Tem, né, tem. cara? Mas eu acho a tipografia muito bem feita. É retrato, eu acho né? tudo É Uso tipo foda. da retrato, cor, assim. tudo perfeito. E todos os personagens da Tropicália, né? Tipo, É do muito Praco, legal. o Pinico, é muito foda. muito Eu legal. também amo. Outra aqui, ó, bem importante, é a primeira capa do Secos e Molhados. Incrível. Que a incrível história demais. é excelente, assim, eles tinham que ficar de fato com a cabeça enfiada embaixo de uma Da mesa. mesa. E, tipo, assim, eles tinham que ficar meio que acrocado, assim. E eu lembro que foi gravado, foi assim, coisa de última hora. Eles foram de fato para um armazém, compraram tudo aquilo, foram pro estúdio. Eu lembro que tava um frio do caramba, não lembro se foi, acho que foi o próprio Ney contando. Que tava, tipo, numa noite muito fria, eles queriam logo encerrar isso. E, tipo, o resultado pra mim, assim, é perfeita essa imagem de capa. É muito legal. Outra bem legal é a capa dos Mutantes, aquela do Ando Meio Desligado. Sim, sim. Que é, tipo, A ressuscitando... Divina Comédia da Divina- eu isso. ando meio desligada. Que é meio que ressuscitando de uma tumba. É meio Nosferatu, né? É Isso. isso. É verdade. Eu lembro que quando eu via Pivete essa capa, eu falava, meio de terror. É muito, eu também acho. Uma maravilhosa pra mim, que é Clube da Esquina. Clássico. Clássica. Dos dois menininhos. Eu acho até muito bonitinho o reencontro deles mais tarde, segurando, tipo, já adultos, segurando... E todo mundo achava que eram os Que era dois. ele. né? Que eram, eu achava até um tempo, até, sei lá, uns anos atrás. E Daí eu achei encontrei. genial a releitura do Djonga. Do pra essa Djonga, capa. sim. É verdade. Perfeita. Né? O Heresia, Que nossa. é uma daquelas invejas que você tem, assim, criativa. Como eu nunca pensei Puta nisso que antes. pariu, eu queria fazer muito isso, cara, que gênio. Ai, capa linda, falando nessa que a gente falou, Gerais, do Milton. É Eu incrível. amo, é E eu tenho linda. vinil, minha mãe tem, Que é bem tipo, melhor a letra. Não, e é perfeito, assim, é prata, o risco fica, tipo, outra coisa. Sim, Fica, sim. Não, e faz assim, sentido em vinil. repara que até uma questão bem discutida nas fotografias de pessoas negras, ainda mais, retintas, assim. Bota essa capa no Google, Images, e vê quantos tons de pele bizarro que agora. tem. E não tem nada a ver com a É capa verdade. do vinil. Não tem. A capa do vinil é uma impressão incrível, Incrível. incrível. E assim, cara, você bota no Google, assim, vocês não vão entender que essa capa é coisa... Ela- não. É aquela que é o rosto. Você tá falando sei, do... sei, Minas. sei. Minas. Do Minas. Essa é que essa é o Gerais. É linda linda. também. O Gerais é foda, mas É o foda. Minas eu acho mais foda. Eu acho perfeita. Essa Não, capa o é Minas- maravilhosa. Você sabe da história do nome Minas, né? Não. Que foi eles estavam, tipo, pensando no nome do disco. E aí um menino, que, tipo, circulava perto dos estúdios, falou, por que você não chama de Minas? Porque é a mistura de Milton Nascimento. Puta, que gênio! Caceta! Aí virou publicitário, né? Cara, eu achei isso a vida do genial. menino. Aí o buraco é mais embaixo. E me lembra a capa do... Aquele filme, o que venceu o Oscar. Ai, como é que... Não. O com o menino gay negro. Porra, gente. Ai, Moonlight. Moonlight. Opa. É isso. La La Land. É verdade, é Lembra muito. muito. Kleber, Mas isso. esse vinil, cara, ele na mão é outra coisa. É verdade, É eu já outra vi. coisa. É mesmo. Eu também gosto dele, eu gosto da capa do N. Shorter com o Milton. Ai, É a capa sim, linda, porque é meio linda. deslocado o N. Shorter, assim, e um trabalho de lettering muito foda. É uma meio azul, não é? É uma foto meio de natureza, contra a capa é linda também, e tem um trabalho de lettering muito Bonito, foda. nunca tinha visto. E é legal porque ele é muito moderno até hoje, assim, né? Se botou na Void lá, o pessoal sai com essa Muito! capa na hora. Assim, Muito! extremamente Void. E eu acho incrível, incrível. É meio Uns Conan recentes, Mocassim. assim, que são bem legais. É a capa do... Deixa eu puxar um Ai, antigo claro, que eu claro. amo. A capa do Cartola, do Verde que te quero rosa. É a do Eu a- cafezinho? eu É acho- linda. É linda. E assim, Ai, é maravilhosa! a história é muito foda, que era isso. O fotógrafo, eu vou até puxar minha cola que eu não lembro o nome dele, Ivan Kleinger. O fotógrafo falou que ele tava com um puta problema pra fazer a capa do Cartola, que falou que era inferno, porque ele tinha meio uma... eu entendo, ele teve uma operação no nariz, o nariz dele era meio uma prótese, meio cagada. E aí ele odiava tirar foto. E aí o fotógrafo foi lá na casa dele meio pra trocar ideia, tentar convencer que dia marcar foto, e o cara tirou assim meio... Ele pegou a canequinha ali, as dona Zica passou um café, e o cara ali com a câmera, assim, como a gente Pronto. faria com um Icônica. celular, o cara... plum. Pronto. Cara, eu Capa. acho foda É muito demais, assim, Eu tenho uma gosto- vontade, assim, eu fico brincando, eu falo assim, cara, se eu lançar um disco solo, eu vou fazer essa capa. Eu vou refazer essa Mas capa. tem um rapper Releitura. gringo que refez essa capa já, meio que sim. recentemente. E tem um rapper gringo, ele é brasileiro e gringo, Nico. Acho que é Nico alguma coisa, que ele refez a capa do Planet Circense, que é bem interessante. Sério? que legal. Bom Bem interessante. Do Little Joy, no encarte dentro, tem uma foto copiando. Ah, é? Tem. É todo mundo que participou do álbum meio que na mesma posição. posição. E o assim. primeiro disco do D2,
Tira Onda é só uma homenagem à Blue Note, né? Todas as capas da Blue Note, assim, ele vai verdade. brincando. E tem um clipe do Mad Lib, Shades of Blue, eu acho. Que é um clipe que ele brinca com a essa estética estética. de todas as capas da Blue Note, é maravilhoso. Nossa, que demais, vou ver. Eu Não amo, sei qual você que falou é. do Cartola, eu amo essa aqui, a do É incrível. intitulado de 76. Ah, é eu linda. acho É linda. muito bonito e Clássica muito essa simples. também, É. Puxando mais pras recentes, assim, eu gosto muito do primeiro álbum de estúdio do Jalu, que é uma capa Ah, com ele meio aquela- derretendo, Isso, essa coisa... todas as capas dele são É fodas. muito São FK, fodas. é Essa- total É bem FK FK. Twigs essa. E é mais recente, assim, que eu acho, caralho, que ideia bem pensada é da MC É Tá. muito incrível, o ensaio inteiro e a Nossa, capa. Bem bonito. tudo Total. perfeito. Puta que pariu, que ideia bem planejada, bem feita de mesclar essa coisa do clássico com o novo, Tem passado tudo, e presente, né? tem tudo, assim. E causa um desconforto e ao mesmo tempo é hipnotizante. Você fica olhando assim as cores, o uso do vermelho destacado Sim. em tudo. Eu acho incrível, Bem incrível. legal. É muito interessante, né? Você tem a estética. Pensar nos singles e na capa, né? Que ela pensa, Sim. tipo, faixa. Tipo, não necessariamente você precisava ter O isso primeiro antes. disco do né? Baco foi um que eu achei muito bem pensado, assim, porque pegaram as fotos de um fotógrafo legal e conhecido do fotojornalismo lá da Bahia. E o jeito que ele desdobrou as capas, principalmente no YouTube, ficou muito foda. Tanto que, assim, a outra preocupação, YouTube. YouTube, Então, hoje em dia, assim, o primeiro EP do Rico, eu fiz uma animação com os elementos da capa. E aí depois vocês procuram, é Modo Diverso o nome. E aí vocês veem. Então, assim. E vários elementos. né? Porque a brincadeira com o Rico era assim: eu falei pro Rico, é o seu primeiro EP. Mas, cara, é isso. Você é um cara que vai ser vendido muito por causa da moda, enfim, você se veste muito bem. Putz, primeiro rapper gay. Já saiu a cara dele em todas as matérias e tal. Eu falei, então acho que o seu EP não precisa ser seu rosto. E o Rico, lógico. Mas eu quero que fale de você. E aí eu fui pegando elementos que simbolizavam a vida dele, o rap, e, tipo, toda a questão de gênero, enfim. E depois eu fui brincando com esses elementos, fazendo uma animação pra quando a galera assistisse no foda. YouTube, visse essa animação e que eles usassem show também. Legal. Então tem um pouco Demais. essa brincadeira, mas é isso, é esse desdobramento. Mas hoje em dia já é a coisa mais natural, né? A pessoa faz meio espontâneo, já faz a capa, já pensando em como animar pro YouTube, pro Instagram. E, enfim, eu acho que é um pouquinho dessa história. É que a gente tá falando de capas bonitas, só que eu acho que a gente tem que ir eu pra ia parte das perguntar capas isso feias, aquela né? hora. Então vamos falar das capas horrorosas. Ai, pelo amor de Deus, que eu eu não tenho. sei se a que mais me remete assim, é uma capa que eu acho muito bizarra, que é a capa do Gilberto Barros, Me Faz um Carinho. Eu amo meu com a carinho, criança. que é uma criança Não dá essa capa. passando, tipo, me faz um carinho, é uma criança passando uma a mão no criança, peito dele, não assim. dá. Essa criança é filho essa dele. criança- Eu sei, mas é bizarro. É bizarro demais. Não dá essa. Não dá. Nossa, Não dá gente. essa capa. Não Que dá. errado. Gente. É muito errado. E aí eu lembrei dessa, mas aí eu lembrei de todo o universo de capas de apresentadoras infantis, tipo Xuxa, Angélica, que era uma coisa exclusivamente voltada pro público infantil, só que eram umas capas muito provocantes, uma coisa meio pornô chanchada, tipo Xuxa na água, com a água até aqui quase tipo mostrando o peito, Sim, assim. sim. Não quero pagar de moralista, mas assim, Uhum. o público não era esse, sabe? Criança, gente. É, mesmo naquela Xuxa X, tem uma que ela tá fazendo tipo um X com o corpo, assim, que ela fica numa posição Ai, mas essa meio... posição é ótima, ela é Tipo assim, clássica. e aí eu lembro que era coisa de moleque, né? E eu lembro que a galera ficava fazendo uns pintinhos. Na bunda. Cara, é muito tosco, né? Mas é isso, a capa chamava pra isso. Tem uma muito boa também que mandaram pra gente pelo Twitter, o Daniel Pandeló. Ele mandou uma do Creed, acho que foi o É que eu primeiro ia disco falar, do o Creed. Ether é de 2001, que é eles cortando a árvore. É, Ou tipo não eles dá. projetados num O Photoshop que que bizarro fa- naquela Não faz árvore. sentido nenhum Eu acho que essa capa. todas as capas de nu metal do começo dos anos 2000 ali, Creed, Korn, Linkin Park, Toda essa todas brisa aí. essas são Não, mas horríveis. essa do Creed e toda a carreira do Nickelback, qualquer uma do Nickelback, juro por Deus, coloca aí no Spotify pra vocês verem todas as capas do Nickelback. Não tem uma que salva. Mas essa do Creed é a capa mais feia que existe. Parece zoeira, parece o Brazilian não Horror sei, Story. gente. Eu acho que tem piores. Não sei, gente. Aqui, ó, tá o super trunfo da pior capa. Olha isso, gente. Eu não sei se vocês viram uma que é... Eu adoro essa coisa de pior capa. E eu fico colecionando piores capas. Não compro os discos, mas fico pegando algumas, assim, que eu vejo na internet. Uma que eu adoro é uma de uma cantora que chama Millie Jackson. Chama Back to the Shit. Ah, é que tá cagando. Maravilhosa. Eu vou postar é um no- ícone, Meu
Meu assim. Deus. No link do nosso podcast, eu vou colocar. Meu Perfeito. É uma lista do Bored Panda, que eles listam, acho que mais de 50 capas. Tem essa, tem Eu outras tinha capas um bizarras. livro em casa, só de piores capas, mas tem uma também que eu achei demais, uma dessas É que eu acho que nesse caso, ela é uma capa tão bizarra que ela fica legal, ela Exato, fica cool. essa do Creed não fica cool nunca. Não, essa é horrível. Essa é ela só é horrível. ruim. É que a do Creed é mal feita, né? Ela é feia. E é um cara. Aparece, tipo, as mãos do cara entalhando a cara deles numa árvore. Agora procurem aí Cloud9 do George Harrison. É um que ele tá com uma camisa meio havaiana. É horrível essa Nossa, capa. Ah, eu já vi essa capa. É Parece horrorosa. o Falcão Nossa, Nick, é do verdade. forró. É horrível essa capa. Mandaram Parece essa um pra gente pelo brazucão, Twitter né? também. Parece um BR, muito BR. Tem um aqui, ó, que se chama... O nome do cara é Dick Black. Ele é um, tipo, sanfonista. O nome do disco é A Taste of Dick Black. Nossa! E é, tipo, ele, assim, tocando Nossa, mas gaita. essa já fica. Essa já é. Não dá. Tem uma da outra que se Americanos. chama Stlevana e um nome russo. Ela tocando uma flauta e o nome do disco é My Lips Are For Blowing. E ela tá bonitinha tocando flauta. Ah, essa é da hora, Vaporwave, isso daí. Eu não lembro quem que é a banda. Eu acho que era aquela... É Chumbawamba, alguma coisa assim. É uma Chambawamba? Chumbawamba. Uma das capas de discos deles é uma ilustração do corpo de uma mulher grávida cortado no meio com o feto, tipo... Meu Deus. Ou tipo assim, um bebê nascendo, então tem tipo uma vagina, o bebê coroando a vagina durante o momento do parto. Essa era a capa do Nossa, disco. É que tipo de um mau legal, gosto hein? terrível. Gente, uma que tem um mau gosto e hoje em dia seria bem cancelada é uma do Durval Vieira, O Sapatão. Não sei se vocês já viram isso daí. Não. Ela também tá numa dessas Ai, coletâneas. já vi. Nossa, Já vi. Tipo, não. é bem explícita, assim, bem idiota. Nossa, que capa é? É que, assim, eu fico pensando nisso, assim, porque essa capa, em teoria, ela é bem executada, Aham. só que a ideia é ruim. É ruim. É, a ideia é Porque de às mau vezes tem umas gosto. capas que me dá dó. Exato. Porque eu falo, pô, a do Creed, sei lá, se o cara chamasse alguém que soubesse usar a ferramenta Photoshop, a ideia é ruim, mas poderia ficar alguma coisa. Porque, assim, por exemplo, uma das capas que eu mais amo é a Misery Education da Lauryn Hill. Ah, é. Eu não E ela gosto. é uma esculpida, mas quando você pensa na ideia, cara, é uma carteira de escola esculpindo o rosto. Tipo, eu acho ela muito foda. Eu assim. entendo o conceito, mas ela entra na minha capa dos anos 90 que eu não consigo. Muito anos 90. Eu também, eu acho super anos 90, mas eu entendi. Eu acho muito entendo. foda, eu acho muito corajosa, assim. Porque, Sim. assim, a Lauren Hill é linda, era mais só Sim. você botar uma fotona dela. Dela, Mas aí, exato. tipo assim, não, mano, é o conceito aí. É isso aí, ó. Quando a gente era moleque na escola Mandou pública, a gente mandou zoava a conceito. carteira. E, meu, é isso aí, a minha falta de educação. Tipo, eu falei, cara, é isso aí, ó. O design venceu. O É design verdade, venceu. Tipo, o cara tinha um verdade. conceito foda e fez uma capa foda. O design venceu, é muito O bom. design Tipo, eu venceu falei, mesmo. porra, que incrível, né? Tipo, Faz muito sentido. Eu queria só puxar mais uma coisinha aqui, que é a questão de capas padronizadas, que são artistas que têm o mesmo conceito de capa a carreira inteira. Por exemplo, Vampire Weekend, que você falou, os 3 primeiros discos ele tem a mesma estrutura, que é uma moldura branca, o título, o nome e uma foto meio vintage atrás. Os Smiths, todos os 4 discos têm o mesmo conceito, que é uma imagem de um trecho de um filme com o título assim bem minimalista. O Bell and Sebastian, Eu que eu acho adorava todas. perfeito, Sim. porque não é só as capas dos discos, são os singles e toda e que a era bem Blue estética. Note, né? Muito, porque é sempre assim, uma cor meio padrão, é. com É, branco. o do Otone de uma cor, Isso. uma fontezinha, tipo, meu, discreta ali. Mas é a carreira inteira? É a Não, carreira inteira. Acho que os Eu últimos não são Acho mais que o Só Belo os assim. Sebastian- últimos, né? É, mudou, né? Não, é porque os singles têm algumas variações, mas o conceito é Isso. basicamente o mesmo em todos Ah, eles. E o que vocês acham? Tipo, Eu gosto. Eu O gosto. problema é quando o artista gosto. muda no meio das contas. Por exemplo, o Vampire Weekend, É, que que agora agora decidiu lançou mudar. Eu essa. fiquei assim, primeiro porque a capa é bizarra. Mas será que, eu também achei. Mas será que não é tipo trilogia? Eu pensei nisso, que talvez os próximos 3 discos vão ser a mesma estética. Ou não, ou foi uma trilogia e agora, Pode tipo. ser. Porque eu tenho meio isso também. E eu tava vendo o Catfish and the Bottom, eles também. Tipo, todas as 3 capas são iguaizinhas. Assim, é um cara que desenha uns desenhos toscos, porque eles são mais dessa geração de que, tipo, ninguém liga muito pra capa. Então a gente, tipo, meio que foda-se, assim. E eles meio que justificam também que eles falam, tipo, quando tem álbuns, tipo, separados, assim, na sua casa, você consegue encontrar meio fácil, assim, tipo, porque você olha, tá, tipo, sabe? Tipo, quando você olha na lateral, tá Lateral. todo A mesma mundo lombada. mesma. E eu acho que faz sentido também, eu acho né? Que sim. Eu acho que É sim. legal Eu não também sei pensar se eu- nisso. A própria Bjork, mesmo tendo capas diferentes, é sempre ela no centro da capa, Aham. com um fundo meio... Isso é. da Então, Bjork assim, é você bem vê uma legal, unidade... É diferente, mas não é.
Outro que também e daí já puxa para um outro tópico, que são capas minimalistas, é do DXX. E os pode 3 crer. primeiros discos são capa... É tudo um X com uma variação de cor ou ausência de cor. O último, por exemplo, é uma capa espelhada, né? É lindo. E o próprio Jamie XX, ele trouxe isso pros trabalhos dele em carreira solo. Só que daí, em vez de ser o X, é Formas, só um né? É ponto só- do X. Tipo assim, uma metade, um quarto do X. Essa capa do disco dele é É maravilhosa. linda, e isso desdobrou na série de singles que cada um tem, tipo assim, meio que espectro um de cor, degradê né? e assim, uma cor destacada no meio, que é dessa parte do espectro da capa oficial, né? É muito legal. Ó, capas minimalistas, então, Joy Division com o No Pleasure, Clássico. o Pink Floyd com Dark Side of the Moon, o próprio Interpol que a gente falou. Vocês lembram de mais alguma? Ah, Justice, Daft Punk. Ai, Verdade. A primeira do demais. Daft Punk. Daft eu Punk é amo. outra que é padronizado. Ela E tem o Justice isso, também, né? é. Tudo que era da Ed Banger era muito foda, É as verdade, capas. E eram tudo da muito Ed Banger é legais, muito assim. foda. Tipo, a galera da França apavora nas É. capas. Tem várias capas Do Air incríveis. também, eu acho muito legal. As artes Do são Air lindas. sempre são legais. São muito legais. Uma que vai estar nas minhas top 3 é o White Album do Beatles. Ai, também. vamos começar Minimalista. então? Vamos pro então. Eu acho que eu já fui queimando minhas melhores Já minha queima- top Ah, 3, vai. mas vamos aí, Então aí. vamos terminando. Vai, Elô. Vai Não, eu você. pensei mais nas capas que me marcaram, assim, que as mais legais, sei lá, tem tanta coisa legal Exato. no mundo. Não, vai, é vai no que foda. vai no seu Assim, viés. né? É, eu fui num viés também. É muito vai. difícil, É gente. muito difícil. Vou falar minhas 3, assim. Vai. Pra mim, que me marcaram foi esse White Album do Beatles, porque eu não sabia que podia fazer isso. Pode eu falei, crer. nossa, pode fazer isso, que Boa. loucura. Eu amei o da Rita Lee, que a gente já tá falando sobre isso, de 1979, que tem o Rita Lee aqui, que eu achei interessante, não sei. Eu falei, nossa, será que ela tatuou de verdade? Não sei, eu era pequena quando eu vi. E eu lembro, e ela tá com o cabelinho novo, ela tá roqueira de batom. É, também legal. essa capa. Então É eu bonita essa achei capa. um jeito interessante. Ela transpôs aquilo pra camiseta, então foi um jeito legal realmente de transpor essa estética. E um que eu ouvi por causa do. Eu comecei a ouvir ele por causa do disco, foi o 808s and Heartbreaks do Ai, Kanye demais. West. Uhum. Que é ótimo. a bexiguinha desinflada, assim. E daí quando você abre, tem tipo um pôster com a mãe dele. Enfim, é toda uma deprê esse álbum. E eu comecei a ouvir por causa disso, porque eu achei muito diferente para um disco de hip hop do Kanye West. Então eu falei, meu, tipo, tá mó lindo, cores pastel, não sei, eu fiquei meio chocada. E daí eu cliquei, Você eu me viu o apaixonei. vinil que é em formato de coração? Não Ah, é vi! verdade, o Ai, pequenininho, já né? vi. Aham. Sério? Tem um dos Sim. singles que é o formato do coração, sim. é bem foda. Ah, essa capa é foda, É, eu um acho dos lindo. singles. E é aí que ele traz o conceitinho da vida dele, né? Que daí ele conceitinho. começa a criar. E essa- falam que esse disco é um dos discos que meio que determinou a estética do trap depressivo. Total. O Drake é O Drake. Total. inteiro. Não, uma galera Total. foi, tipo, em cima desse disco, o jeito que ele usou 808, o jeito que ele usou autotune, tipo, meio que desenhou, Ele abriu uma assim, porta, pra uma né? geração de trap depressivo, tipo, esse disco é Verdade. referência. Até hoje. até Não, agora a molecada agora. tá ouvindo, tipo... É, tipo, A molecada um não álbum- cresceu com o Tchan, cresceu com esse disco, né, lá na gringa, então. Muito louco, né? Esses são os meus 3. Boa, eu amei. Que eu, amei, que eu Heloísa. pensei, né? Talvez depois mais pra frente eu falar, nossa, Nossa, poderia eu ter falado separei- um outro aqui. separei Ah, mas não vários. dá. Vai. Eu acho que é meio de dia, assim. É de Total, época, pra mim é de é impossível. época. 3, né, gente? Muito difícil isso. Mas enfim. O Stone Flower do Tom Jobim, eu acho que é a capa que eu acho Ai. mais Eu tenho um chique. dele também. Tem dele também? Uhum. Ai, De gente, 1970, ele de perfil fumando cigarro. Ah, não sim. gosta É de cigarro, tudo. não fumem, bebês, faz Essa mal. capa é chique. Mas essa capa Sim, é de sim. foder. E eu quero muito ainda comprar esse vinil. Ainda não achei. Já me arrependi de não ter falado dos Tanguettes, né? Então, mas a gente já falou. Por isso Já que eu nem coloquei. falamos. A gente já falou no episódio anterior. Então, assim, a gente vai. Tá falado. A gente já tá falado. A segunda que eu gosto muito é meio que, tipo, a ideia do White Album. Tipo, pode fazer uma capa assim? Tipo, do Strokes, do Is This It. A bunda. Ah, da Eu bunda. acho muito Capa que legal. foi censurada. Capa que foi inclusive. censurada. Mas lembra do América, do Black... Ai, como que era a banda? Aquela banda meio mulano, anos 70? Black Rose. America. Black Rose, aham. Acho que era America, né? Depois dá um Google aí pra vocês verem, só pra ter Do certeza. Black Cross. Que foi uma capa censurada. Eu tinha a versão com pelos pode públicos. crer. Pode crer. Ah, Que é a sim. calcinha Pode crer. Eu tinha a versão pode com crer. pelos públicos. No Brasil não teve esse problema. Caralho, os caras essa são capa loucos, é né? muito foda, assim. E que parece a capa do Índia, da Gal Costa. Só que É, é perfeito. Do total. Índia. Eu lembro quando eu era moleque,
teve algum momento ali que Total. eu ficava assim, pô, será que eu posso pegar esse disco, assim? Tá Meio com medo liberado. de tomar uma bronca, assim, Essa tipo… capa da Gal Costa de… É perfeito. demais. É muito é foda. demais. Eu gosto muito das cores do Gal Fatal, do ao vivo, assim, que é um vermelho e um amarelo, assim, também bem forte. Cara, as capas da Gal do começo são São bem incríveis. A legais. cultura e civilização, cara, aquela ilustra é muito foda, super psicodélica, incrível. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Daí eu descobri que essa capa do Exit, tipo, é o Colin Lane, que era o fotógrafo, basicamente, dos Strokes, assim. E foi meio do nada. Ele tinha uma namorada, ela saiu do banho, aí tinha uma luva na casa lá deles. Que um stylist tinha esquecido. Aí ele falou, coloca a luva aí, e que eu vou Olha tirar uma só. foto sua. E aí, foi isso. E E, foi eu que amo essas foi. histórias, tipo, bem merda pra capas que a gente acha muito foda. Enfim. E aí, minha última capa é a do Stone Roses, do álbum Stone Roses, de 1989. Icônica. Icônica, é a capa do John Squire e é inspirada no Jackson Jackson Pollock. E essa arte se chama Bye Bye Batman e ela é inspirada nas manifestações de 1968 na França, de maio de 68. E aí tem todo um significado, tipo, tem limões, assim, na capa, né? E aí eles falam que é por causa do gás, tipo, que ajudava a cortar o efeito. Enfim, tipo, tem toda uma brisa. E daí eu achei bem legal Lindo. saber Não disso. sabia. Posso eu aqui? Vai, bebê. boba. Vou dar meu disco favorito da vida, que é o Pet Sounds, do Beach Boys. Ai, Maravilhoso. Porque ela é uma capa, assim, que não faz o menor sentido, mas ela faz Traz muito sentido tudo. no conceito do disco, de ser um disco de fato estranho. Então tem eles dando comida pros bichinhos. Recentemente rolou até uma versão que é uma adaptação como se fosse a Taylor Swift com essa capa, se você Ah, quiser louca. digitar aí pra você Olha ver. isso. Ela dando também comida pra alguns bichos, eles fizeram uma montagem em cima disso. Outro que eu acho lindíssimo é o Wave, do Tom Jobim. Eu acho, Lindo. nossa, maravilhoso. É de um minimalismo, a escolha da cor verde, a girafinha correndo ao fundo. A coisa é bem Blue Note, essa estetiquinha Total, assim, total. total. É chique. Tem uma coisa engraçada, né, da Pet Sounds, que ele usa uma fonte que é Cooper Black, que depois foi uma fonte que o rap adotou muito. Tanto que se você for nunca ver, tinha tocado. essa Que fonte, é aquela letra gordinha. começo do hip hop, todo mundo usava, tanto que ela virou meio uma fonte do rap. Tem um texto do Johnny Brito falando sobre isso. Depois que você botar Cooper Black e capas de Johnny Brito, deve aparecer. dá Que é bem legal, assim. Então, se você for ver, principalmente a jaqueta da galera do rap no começo dos 80, era tudo Cooper Black. Legal. Que foda. Muito bom. E minha última, eu vou com uma dele, mas assim, ele tem várias, que é o David Bowie. Eu vou com a Led Insane, porque eu acho boa, muito icônico, boa, é muito perfeito. anos 70, só que ele tem uma porrada de capas que são, tipo, maravilhosas. Tipo, o Hunky Dory dele arrumando o cabelo assim pra trás. O Rise and Fall of Ziggy Stardust, que inclusive tem na ruazinha e tá escrito assim, Kanye West, tipo assim… Tipo, tem na placa, o David Bowie está na rua Kanye West, daí tem uns elementos que ligam diretamente à obra do Kanye West, que ele previu o sucesso do Kanye West, uns bichinhos legais, assim. Ah, louca. Amo. Mas ele tem várias, e Ai, o que eu Bowie mais tem- gostava do tem Bowie é várias. porque ele às vezes utilizava de elementos de trechos de filme, de coisas que ele fazia fora o estúdio, ele transformava em capa. Por exemplo, a capa do Low é um trecho do… Ai, maravilhosa. Eu esqueci o nome do filme agora, que ele é um vampiro. Enfim, tem essa, mas tem também a capa do Station to Station, que é do Homem que Caiu na Terra, assim, é ele entrando numa cabine daquelas de sem som e tal, que é uma coisa que a própria Beyoncé, na capa do Lemonade, vai fazer, que é usar um trecho do clipe pra fazer a capa. Então, eu acho legal essa coisa de ele meio que expandir a obra dele. E até a última capa dele, que é o do Black Star, É demais. que depois que ele morreu, aí eles foram conversar com a galera recebeu o vinil, descobriu que o vinil brilhava no escuro e tinha mais uma porrada de outros significados dentro daquela capa. Então, assim, a entrevistaram o artista que fez a capa, ele falou assim, vocês ainda não descobriram todos os mistérios por trás dela. Assim, eu acho esse fascínio, esse assim, muito fascinante. É muito sabe? legal. Olga, Bem, eu já tinha falado, né, a do Cartola, que tipo, é uma das minhas primeiras, Cartola Verde, que te quero rosa. Uma que eu amo é a do Mad Villain, que é o projeto do MF Doom. Ai,
linda! É MF Doom. perfeita. Você viu que ele Mad soltou a foto original perfeita. recentemente? Não vi. É, ele postou. É porque Essa ela é em preto e capa é branco, muito né? Ele postou Ela tem alguns colorida. meses a versão colorida dela. Cara, essa capa eu capa. acho, incrível. É e muito assim, boa. pra quem não conhece, o MF Doom é um cara que ele usa essa máscara medieval. Na verdade, ele era de um outro grupo, que era o KMD. Só que, eles tinham a primeira capa do KMD, eles foram acusados criança de... brincando, não é? Não, era tipo, ele fez um jogo da velha e tinha um menino preto enforcado. Era tipo um jogo da velha, só que tinha um desenho de blackface nesse menino preto. Um DJ da época, de uma rádio do Brooklyn e tal, ouviu e falou assim, pô, essa capa é racista. E não era, assim, se eu ouvisse o disco inteiro e entendesse o conceito, mas é meio que acontece hoje nas redes sociais com o cancelamento, sim. não deu tempo do cara Inclusive, explicar. É a pauta do final do programa. Ah, é? hoje, aham. Então, não deu tempo do cara explicar. E aí ele foi, assim, perseguido. E isso fez muito mal pro MF Doom. Tanto que depois ele nunca mais mostrou o rosto. Porque ele falou, porra, tinha um grupo foda. Era tipo uma tribe, Khaled muito Quest. bom. E depois, tipo assim, fui queimado. Aí volta esse cara gordão, maconheiro, tipo, com umas viagens muito loucas nas letras. E esconde o rosto com essa máscara. Então, puta... Que loucura, eu não sabia que era por causa disso. É maravilhoso. É, Foda, então. Aí foda. ele, é meio que ele volta com um personagem, que é Sim, MF sim. Doom. E é tipo a assim, do- ele não é a mostra do mais o segundo- rosto. É a do segundo disco. A do primeiro é o Mr. Hood, que são eles, tipo, brincando na rua, que é essa Isso. aqui. E aí a segunda... É Black Bastards, né? É Black Busters, isso. Que é um Demais. menininho É. negro, tipo, blackface mesmo. É. Meio estilizado, tipo aqueles antigos desenhos do Mickey, assim, sei lá. Enfim, e meio por causa disso ele deu uma desencanada e depois ele volta bem mais tarde com AKA, enfim, se Aham. escondendo. Uma capa que eu acho que é legal a gente Ele lembrar. veio pro Brasil, você lembra? Eu Tocou fui no ver. som, E, né? e era uma discussão Cara, assim: é ele mesmo É, ou é sim. alguém? Mas a voz é incrível, Era era ele. ele. Não, eu fiz muita foto, fiquei muito chat. Eu fui também. Lado A, lado B, eu acho uma capa Do foda Rapa? do Rapa, Ah, é porque na verdade maravilhoso. é do Dozy Green, que é um grafiteiro foda de Nova York. Então eu achei muito legal, assim, tipo, já que você pega uma grande, uma gravadora, vai no artista mais foda da época, chama o cara e faz uma capa. Né? Tipo, é a mesma coisa, sei lá, se fossem chamar o Banksy agora, sei lá. Tipo, né? Enfim, um desses caras muito caros, mas é um cara que representa muito pro hip hop, apesar de não ser um disco de hip hop exatamente. Eu acho essa capa incrível. Boa. Outra capa nacional que eu acho foda é o Roots do Sepultura, cara. Ai, Nossa, muito boa! verdade. Cara, porque ela tem a estética do metal, ela lembra grana, ela, tipo, ao mesmo tempo é indígena. Brasil, tipo, esse disco é muito foda. É É um dos verdade. melhores discos nacionais ever, assim. É a gente tinha verdade. que discutir muito Eu esse gosto disco. também E da- essa capa é incrível. A do Arise e da do Chaos AD também, que eu acho, tipo, muito metalzão, tipo, anos 80, assim, tipo, sem Não, e gás. tem uns grupos que, assim, nem é pela estética, sabe? Tipo as capas do Racionais. Eu gosto de todas. Sim. E, assim, é difícil, enquanto designer, falar, porra, mas é linda essa. Tá Mas na- a do Cores e Valores é bonitaça. Do Cores eu gosto, gosto. assim, é bem resolvida. Mas, assim, todas são muito fortes graficamente, mesmo não sendo um design incrível, sabe? Verdade. Tipo, todas mostram uma época. E eu acho que o Sepultura tem um pouco isso também. Nem todas são incríveis. Mas essa do Sepultura Roots é muito foda, né? Muito Ai, sofisticada até hoje, assim. Você me fez lembrar das primeiras capas do Metallica, que eu acho, tipo, muito boas, É. do Kill 'Em All e do Master of Puppets, assim, eu gosto pra caralho. assim. Mesmo o Black Album, que era a sensação do White Album, né? Sim. Tipo Total, assim, pode pode? fazer isso? É. Tipo, uma capa toda preta. Não, crer. muito foda. Muito bom. E você, Nick? Bom, minha pira quando eu tava fazendo a listinha foi meio que discos que me contam a história do disco só Foda. pela capa. Boa. Quadrinhos? Não, tipo, The Lost in the Comatorium, do The Mars Volta, minha banda sim, favorita. verdade. Que é tipo aquele A boca aberta, a boca aberta, no legal meio de mesmo. de um hospital, assim. Tem o American Football também, que é tipo só a casinha, que é tipo final do verão, aquela meio que nostalgia, o cara indo embora pro... Melancólica. E aí tem o Good Kid, Mad City também, do Kendrick Lamar, que é tipo só a Demais. van e tal, que é tipo parte essencial da história. Então eu entrei muito nessa pira, assim, acho que talvez valha a pena a gente gastar uns minutinhos falando dessas capas que meio que contam o disco a partir dela, assim. Que eu não sei, acho que a gente acabou não comentando Não, tanto. tanto. Vocês têm mais algum exemplo? Um pouco do que eu falei foi aquela do Survivor. Cara, tem uma capa que pra mim é meio engraçada. Ela tem uma história, ela não conta exatamente o disco, mas eu acho que ela tem um pouco a ver. Que é a do... E era uma capa que eu amava. Depois eu fui ficando velho, eu fui odiando. E hoje em dia eu tô em algum lugar de paz, entendendo que ela tem problemas, mas é legal. A capa do Guns N' Roses, do Appetite for Destruction. Ah, ela Vocês é lembram da boa. ilustração? Então, mas a É ilustração... é da comida ou é do crucifixo? Me Então, lembro. ela não era do crucifixo. Ela era uma ilustração do Robert Williams, que era um ilustrador, um pintor, tipo, dos anos 60, eu acho.
E ele sempre desenhava umas coisas muito gore, assim, tal. Um futuro distópico, anos 50, deu tudo errado. E aí tem uma capa que é uma mina, tipo assim, depois de um estupro, meio jogada na calçada. E tem um robozão por cima e um robô meio bobo, assim, tentando dar umas flores pra ela, assim. bizarro. É uma capa muito pesada. Só que é uma ilustração que ela é colorida, ela é meio pop e tal. E aí falaram que na época que eles lançaram, olha o problema da gravadora. Falou que eles queriam botar uma foto da challenge, de um dos foguetes que ia pra Lua, que explodiu. Eles iam botar essa capa. A gravadora falou, não, gente, é muito polêmica. Tipo, essa acabaram era de de morrer os americanos e aí os caras botam essa Essa é capa. de boa. Que, tipo, Tô vendo aqui. se você dá um zoom na ilustração, você vai ver a menina, tipo assim, cara, quer dizer que Tá ela com a calcinha riada, tá bem tipo bizarro. assim, cara, uma capa meio problemática. E eu lembro que durante muito tempo ficou uma capa que eu fiquei meio negando ela, assim, tipo... gostava quando era moleque porque eram as coisas do Robert. E depois falei, porra, mas essa capa é problemática pra caralho, assim, tipo... Fiquei meio pegando mal. Hoje em dia eu já falo assim, velho, aquelas merda que a gente vê daquele tempo, enfim. É um Ela no retrato contexto da arte, se você fosse na exposição do cara, talvez você não se incomodasse tanto. Agora, numa capa dessa banda que é mais escrota e que, de certa forma, as músicas falam um pouco Extremamente isso... sexista. Falam bastante Que é isso disso. que eu falo. Eu acho que, de certa forma, a capa fica meio conta um barra. pouco. Não tá falando que é um futuro distópico, mas assim, quando você vê as músicas desse disco, você fala, mas são uns babaca que realmente pra eles não seria um problema pensar nisso, né? Pensando de capas que contam a história, é capa, mas também envolve encarte, que é o Funeral, do Arcade Fire. Porque ele é um disco todo sobre morte. Na época eles tinham perdido parte dos Perfeito. parentes deles. Então, se a capa é aquela mão, assim, com uma pena estilizada, como se fosse uma coisa meio de escrevendo uma carta. Sim. E o encarte, quando você tira o encarte com as letras, ele é como se fosse aqueles convites de velório, assim, tipo... É, o folhetinho, O folhetinho, é. uma coisinha meio Sim, folhetinho sim, de sim. missa, assim. Então, eu acho que É muito amarra bem o foda. conceito com a estética toda ali. E um que é foda assim também é o I Love You Honey Bear, do Ai, Father sim, John Misty. Father Eu John tenho em Misty. vinil. É a Ai, coisa vou roubar, Isadora. é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque dentro, tipo, também o encarte é, tipo, foto dele com a esposa, tem umas colagens, assim, tipo, e diz muito, tipo. Credo, é muito lindo. Não, É lindo, lindo, lindo. Não, o vinil, tipo, esse é um tesão. Eu comprei porque eu falei, meu, é muito foda. Muito. Tem um MC que eu gosto que ele tem as capas... A capa do disco dele, do álbum 2, é o John Wayne, tudo junto, assim. E a capa do álbum 2 é uma bolacha cream cracker. Quando você pega o vinil, ele ficou brincando e ele fez umas mixtapes em fita cassete. A primeira delas era um iPod, depois foi um Marlboro no formatinho da caixa. E depois essa, ele falava assim, todas as drogas que eu uso pra fazer meus discos. Achei muito bom. E assim, era uma brincadeira que ele ia brincando com várias capas. E eu vi uma das explicações dele. Aí quando eu comprei esse álbum, eu tirei uma foto de eu dando uma mordida no disco, assim. É um crencaque gigante. Amei. Perguntei no nosso Instagram, @podcastvfsm, qual que é a sua capa de disco favorita? O Boy George falou qualquer uma do Blood Orange. Concordo. Perfeito! todas incríveis. Eu ia falar. O Hel Rodrigues falou Melodrama da Lorde e Kintsugi do Death Cab for Cutie. O Patrick K7 falou St. Vincent. O Tássio falou Josiara Mansa Fúria. É linda, essa capa é linda. O Luan Gomes, _here, falou Heroes do Bowie, aquilo é forte demais, fala por si só ao mesmo tempo que instiga quem vê. O Vital, Guilherme, falou gosto também das capas alternativas do Tyler, The Creator, verdade, as capas, ele sempre faz umas 3, 4 capas Tyler por são disco. demais. Ele falou do When I Get Home, da Solange, de fato as capas da Solange Sim. são, tipo, dessa Realmente. nova fase, elas são bem bonitas, são sempre uma fotografia. Comentário do Tássio com Y, o Rito de Passar, da MC Tá. E ele falou também, eu amo Reflector, do Arcade Fire. Boa, bem bonito É boa também. mesmo. Boa. Tiago Rocha falou Acabou Chorar e a gente acabou nem falando também. Eu não gosto dessa. Eu sei que ela dialoga com o universo, de ser clássico, um mas eu lugar não meio gosto sujo, que era onde também. foi gravado. Mas eu não acho assim. Não Mas me é um pega. clássico, é um É um clássico. clássico. Eu tenho um problema, eu gosto de tudo deles. Só não Apaixonada. consigo ligar o designer nessa hora. Eu falo, puta, tudo era muito foda. Eu queria ter vivido nessa casa. Era Isso. maluco. muito. Eu quero muito ler o livro agora do João Gilberto Isso. Visita Novos Baianos. Quero muito ler. É isso. Bora fechar? Bora pro próximo bloco? Bora.
Então vamos para o próximo. Não paro de ouvir. Não para de ouvir. Não paro de ouvir. Bloco 2, não paro de ouvir. Kleber, você quer explicar para todo mundo que é esse bloco? Nesse bloco são os últimos lançamentos do mundo da música. Pode ser um single, um clipe, um disco, alguma coisa que a gente não para de ouvir. São lançamentos recentes da última semana, do último mês, coisas bem próximas. Quer falar o seu já? Vamos lá, a minha primeira dica é o David Berman, que ele era o vocalista líder do Silver Juice. Sabia Ele que voltou você ia dar com um essa. projeto novo que se chama Purple Mountains. Silver Juice, pra quem não sabe, o David Berman ele era colega de quarto do Stephen Malkmus, do Pavement. Stephen Malkmus foi um membro integrante do Silver Juice. É um puta clássico de indie rock, de rock alternativo. A banda acabou em 2009 porque ele entrou num puta período de depressão. Foi um período de quase 10 anos de depressão e de falta de inspiração e de falta de vontade de viver. Ele mal saía de casa e se dedicou muito aos projetos literários, só que os projetos que nunca foram publicados. E aí agora, recentemente, ele conseguiu se restabelecer. Ele voltou a conversar com o Stephen Malkmus, ele conversou com o cara que é do vocalista do Destroyer, conversou com o vocalista do Black Keys, mas ele se uniu com o pessoal do Woods, da banda nova-iorquina. Maravilhosa. E lançou esse primeiro disco do Purple Mountains. É meio rock, meio alternative country, com umas letras tristíssimas, são meio desesperadoras, falam muito sobre depressão, sobre abandono e se você se sentir isolado de todo mundo. Mas ao mesmo tempo ele tem uma base melódica assim que é tipo meio alegrinha, divertida, então você fica ouvindo e falando assim, ok, é triste, mas eu acho que eu posso lidar com isso. Tem um lado otimista. bom aqui. Segunda recomendação é o primeiro álbum de estúdio da Kaina. A Kaina é uma cantora de ascendência venezuelana, igual temalteca. Eu achei esse gentílico maravilhoso. Ela é da cena de Chicago. Então ela é amiga do Saba, da No Name, da Jamila Woods, toda essa galerinha em volta do Chance the Rapper. E ela lançou esse primeiro álbum de estúdio, são apenas 9 faixas. Ele tem uma coisa meio R&B, experimental, só que com um pouquinho de música latina, um tiquinho assim de carimbó. Eu achei ótimo esse disco. É Eu vi muito hoje bom. porque saiu no Miojo. É Puta, perfeita. muito Ela bom. tem uma estética, assim, a capa do disco é toda bem planejada. Esteticamente, todo o material de divulgação, voltando pra essa coisa da capa como, Já gostei. com um chamariz pra obra. Então, vale muito quem gostou do disco da Solange. Gostei bastante, tô ouvindo todo Tem uns esse toquezinhos final. de jazz no meio também. de vez em Tem quando. jazz, de Neo Soul, lembra um pouco Erykah Badu, lembra um pouco Mrs. Larry Hill. Bom, Enfim, todas essas cantorinhas do novo soul, do novo R&B. boa. Arrasou. Vai, Luzita. Eu vou recomendar a nova mixtape do Blood Orange, né? Angels, né? Angels Pose. Angels Pose, que saiu essa semana. Tipo uma continuação, ele diz, do Negro Swan, que saiu no ano passado. E eu gostei muito. Eu ainda tô digerindo ela, né? Tipo, eu fiquei ouvindo no final de semana e tal. Mas é muito interessante, a música com o Tori Moa é uma gostosa. Então acho que tem uma mistura legal, assim, de músicas meio que é pra ser um hitzinho bom, assim, com algumas um pouco mais lentas. Então, acho que vale a pena. A capa linda, no caso, como É sempre. bem legal. Posso só dar um adendo? Lógico. É que assim, o Blood Orange, os trabalhos dele, ele, pra quem escreve, acompanha mesmo, ele, normalmente antes do disco sair, ele lança umas 3 músicas que são meio que umas sketches. Só que essas músicas vão ser aprimoradas lá na frente que vão virar o disco. Depois disso, ele lança mais umas outras 3 ou 4 músicas que são meio sobras desse disco Pode que ele crer. lançou. Então é uma obra que continua se expandindo. Ele falou que dessa vez ele decidiu organizar essas ideias melhor e lançar no formato de mixtape. Então ele é um complemento direto ao que ele lançou no Negro Swan. O que ele fez? A base melódica, tem umas coisas, uns elementos que se repetem. Por exemplo, tem umas vozes de fundo, tem aquela, tipo uma sirene que toca várias vezes, tem umas estruturas melódicas de sintetizador que tocam no disco, que são as mesmas bases melódicas. A única coisa que ele fez foi chamar os amigos dele, que ele já tinha colaborado. Então ele chamou a Tinashe, ele chamou o Arca, ele chamou o Tori Moa, ele Portias chamou também. o Ian Isaiah, que é tipo um novo cantor assim, de R&B, soul meio Prince, que é muito bom. E fala sobre masculinidade negra, fala sobre isolamento, fala sobre relacionamentos fracassados. Então, assim, é um disco muito bonito, uma mixtape muito bonita e muito curtinha. Lembrou muito o último disco da bem Solange, curtinho assim. mesmo. Nesse aspecto de que são Várias músicas meio tracks. quebradinhas, assim, sabe? Boa. Muito bom. Dorinha? A minha é bem rapidinha, gente. É o outro novo single do Sandy Alex G, né? Que a gente já falou aqui, legal. do Muito bom. Gretel. Essa música nova se chama Hope.
E é a mesma vibe. Alex G. Alex Lo-fi, meio, Meio dream pop, talvez. meio largadão. Meio largado. Vai ter letras... um My Bloody Valentine ali no meio também. Eu tô bem ansiosa pro álbum. Tomara que eu não esteja... os últimos 2 foram ótimos. 10 de 10, assim, pra mim. Sabe o que Achei me muito lembrou? bom. Me lembrou The Shins e me lembrou Clap Your Hands, Say Yeah, essa musiquinha Sério? nova. Faz sentido as duas. Porque elas têm essa coisa meio de indie rock melódico do começo dos anos 2000. Eu entendi. Ouça de novo e ouça o primeiro disco do Clap Your Hands, que tá. tem... Que ele vai dessa coisa meio lo-fi para um acabamento um pouco mais delineado ali. E a letra é muito boa, porque nos Estados Unidos está rolando uma crise de opioides. Então, assim, tem muita gente viciada em E o analgésicos clipe e é remédios mó contra medicação, tipo, maluco. medicação fortíssimos. Tem muita gente morrendo. Então, a letra é sobre os amigos dele recente que ele perdeu por conta desse consumo excessivo de remédios. Sim, deprê. Olga. Vamos lá. Eu sei que vocês já falaram, só vou falar bem rapidinho. Rito de passado MC Tá. Amo! Tudo. Teve um O que eu que vi. você achou do disco? Fale! Cara, eu gostei muito, mas sabe o que me ganhou mais? Teve uma festa do Marral Pita, convidando o MC Tá, Rico da Laçã, o Edgar. E, cara, putz, eu gostei, mas foi meio engraçado. Eu achei o disco bom, assim, gostei de uma música, não sei o quê. Cara, quando eu vi ela performando ao vivo, naquela festa, que foi no Lido e que tinha tudo a ver, eu voltei ouvindo o disco e aí, puta, me Tudo levou fez pro outro sentido. lugar. Ai, é muito Cara, porque ela é legal tipo ter uma essa Clara conversa. Nunes de agora. Ai, sim, eu falei. É bem isso. E assim, porque pra mim é muito foda quando mexe com candomblé. Eu não sou do candomblé, mas assim, cara, eu gosto de ver verdade. E assim, às vezes a pessoa talvez nem seja, mas assim, eu vi a verdade nela, assim. Já tem outros artistas que mexeram com candomblé, tá? E eu falo, mano, eu não enxergo verdade nenhuma nessa porra. E ela, puta, foi um lance meio cósmico, assim. Eu O vi e próprio falei lance assim... do clipe dela foi isso de gravar num terreiro com autorização dos caras, só que assim, sem conversar com ninguém. Você só vai captar de longe e vai deixar a experiência rolar. Cara, mas Isso é lindo. você sente isso ao vivo, assim. Era uma festa, era um ambiente... Cara, que não era pra eu sentir isso, saca? E eu nem sou uma pessoa, tipo, super ligada. E eu, sei lá, virou uma chavinha, assim. Que ó, plum, foda. Sim. na hora que eu vi. Tem um disco que chama Egoli, do Africa Express, que é um dos projetos do Damon Albarn. Ai, é demais. Ó, no lance capa já é foda a É bem capa. O disco é maravilhoso. Eu tô muito nessa... É o segundo disco, né? O primeiro faz um tempo. E eu Faz, lembro que é eu nem... 2014, É, se e eu não lembro me que nem engano. tinha me pego tanto, É, assim. que tanto É outro que tem uma capa muito bonita, que é umas Isso. mãos tocando um tambor, assim, uma Isso. coisa meio suja, assim, bem bonita. Cara, e era um disco que não tinha me pego muito. Eu fiquei meio com aquela cara de tipo assim, parece apropriação cultural. Tinha isso pego que eu- meio mal, assim. Deixa eu puxar, porque eu fiquei um pouco encucado por isso. Eu sei que o Damon Albarn, de fato, ele tem vários projetos onde ele dá holofote pra essas Sim, pessoas. sim. Ele traz muito artista africano, Isso. músico minorizado pra abrir os espetáculos, principalmente em carreira solo. Isso. Mas eu queria que você discutisse um Não, pouco então, disso. mas isso foi assim. engraçado, porque realmente, no primeiro disco eu tive meio essa impressão, assim, fiquei meio, tipo, mais um Sting, né? Tipo, mais um Paul Simon, sei lá. Fiquei meio de bode, mas esse disco não. E aí eu fui mais atrás, assim, e realmente é isso. Ele tá num lugar bem Eles- bacana. De é. tipo assim, galera, vamos tocar. Ó, É nesse daqui eu isso. toco um baixo, mas canta aí. É isso. Você- Legal. tipo assim, o Tá mais holofote não é na dele produção, mesmo. Ele é o né? cara que tá produzindo legal. e, enfim. Eu acho que é um disco que tá livre dessa pilantragem. pode vir tranquilo. E teve um que você fez a resenha e um amigo meu participa, que é Todo Mundo. É um projeto novo. sim. Consolação e Flor da Pele. Tem Muito duas bom, musiquinhas muito e. bom. Putz, acredite nos meninos. Eu achei muito bom. Eu fiquei. É porque assim, veio. Primeiro que eu queria parabenizar eles, porque foi o melhor release que eu recebi de banda, assim, em muito tempo. Resumia tudo no título, o corpo do texto estava perfeito, que algumas edições a gente dá uns toques sobre isso. Tinha as fotos bem fotografadinhas, assim, bonitinhas, mas eu pensei, a música pode não ser boa. E aí eles já entregaram 2 músicas de cara, então pra mostrar, tipo, o som deles. E é uma mistura, assim, é um rock meio psicodélico, lembra um pouco de Bulgarins, Tim Bernardes, O Terno, ali, Maglore. Ele tem uma veia meio pop no fundo, então é, tipo, é gostoso de ouvir. E não é esses rock de macho que a gente tem aqui em São Paulo, é uma outra pegada, assim. Então eu gostei bastante Eu achei do bem som. legal, sou suspeito porque eu sou amigo do Vini, mas achei bem legal. De qualquer forma, me surpreendeu. A última que eu vou falar bem rápido, The Loop, do Shafiq Hussein. É um cara que ele era do coletivo Sara, que é muito foda, assim. Ele fez um disco de jazz, de R&B novo. Mas, cara, a participação tem Yatos Coyote.
Tem Nossa, a Fátima. Ah, aqui, achei. Shafik Hussein. Nossa, o Isso. nome. Eu vou colocar Entendeu? o link aqui Entendeu? pra você ouvir. É foda. Então, vai no nosso site ou abre ali no Ver Mais o Spotify que você vai ver o link certinho. O disco é muito bom. E depois Depois procura as coisas do Sarah. SARA Collective. Que esse cara produziu nos 2000, assim, produziu todo mundo. Kanye trabalhou com ele. Putz, uma galera. E esse disco tá muito bom. Nossa, além de ser um gato. Né? Gato. Qual que é o gato? Quem que é o gato? O Sen, você tá dizendo? O Shafik. Shafik. Ah, o Shafik. Nick, Bom, hoje eu tenho só uma dica, que na verdade é um disco que Ai, foi que lançado humildinho. há 3 meses atrás. Mas tudo bem, é o novo disco da Lucy Rose, chama No Words Ai, Left. fofinho, eu vi um single. Acho que quando a Lai teve aqui com a Tuyo, ela falou Sim. Sim. de um single que tava saindo. E aí eu só fui ouvir esse disco recentemente e meio que bate com o meu momento atual. Tipo, Deixa eu imaginar. É um disco triste? É, Nick? exatamente. Ah, Nick. Nossa, que surpresa. É uma deprê bonitinha, é um vai. disco que fala sobre, tadinho. tipo, isolamento, sobre não ter certeza das coisas e tal. E acaba sendo um disco mais forte dela, assim. É basicamente voz, piano, uma guitarrinha e é isso. E, putz, me pegou bastante por causa das letras. São letras que falam de um cotidiano da pessoa triste. Save me from your kindness, song after song. Nobody comes around here. que barra. Just a moment. Pô, não, é bem bom esse Boa, disco, de Nick. verdade. Ela é Treat uma me like a fofa. woman. Deve ser um dramão. Não, pior que não. Os títulos são mais chamativos, mas as músicas são E quem são que é mais de Lucy boa. Rose? Lucy Rose é uma cantora inglesa que já esteve envolvida com o Bombay Bicycle Club lá no Sim. começo. Esse é o 4º disco dela. Ela começou com esse folkzinho meio pop e tal. Hoje em dia ela tá com um folk mais legal, assim, mais... Folk inglês, assim mesmo, mais tipo normalzinho. Arrasou. E é isso. É isso. Bora pro próximo? Bora. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Bloco, você precisa ouvir isso. Isadora, meu anjo, explica pra gente o que que é. Eu explico sim, meu anjo. Obrigada. Nesse Que bloco, amigas. A gente Depois é eu muito- gosto, a gente é você muito gosta. BFF. Nesse bloco, a gente vai dar dicas de várias coisas legais. Pode ser de qualquer época, certo? Certo. Então bora lá. E o que você traz? Eu trago Um documentário? documentário que eu, nossa, nem lembrava. Eu achei que eu já tinha dado há muito tempo, aí eu lembrei que eu não dei. É o documentário que já esteve no Netflix, agora não tá. Tá no YouTube. Mas Mas tá no YouTube. dificulta. Não, tá no YouTube, minha filha. Mais Tá bom. fácil ainda. É verdade. É do Big Star, da banda. Ai, sim, Big Star, ótimo. Nothing Can Hurt Me. É maravilhoso. Eu vi faz tempo, então eu não lembro de detalhes, de tudo. Mas é basicamente a história do Big Star, que é um grupo de Memphis, nos Estados Unidos. De Power Pop. Ah, É, Power Pop, é o gênero que eles chamam de... Eles são os precursores do Power Pop. isso, É que eu não gosto desse... Mas enfim, depois a gente conversa. E enfim, o Big Star é uma banda que não fez muito sucesso comercial na época. E é aquelas bandas que depois, tipo, quem é nerd de música Galera ou quem redescobre. gosta, consegue descobrir. Eles têm 2 álbuns, são maravilhosos, real, assim. Tipo, é muito bonito. Influenciou, tipo, muita gente. Influenciou todo mundo. Todo mundo, tipo, desde Hot Chip até R.E.M., assim. Só pra vocês terem uma Toda semana noção. tem uma banda nova falando... Fulaninho fez um cover de Big Star, assim. Teve, nos anos 2010, assim, acho Não, que foi uma... ainda hoje Ainda tem tem? semanalmente algum artista que regrava alguma música deles, assim. Eu Nossa, falo por experiência, nunca, tipo... nunca mais vi, mas eu lembro que, tipo, em 2010, assim, tipo... pegou, assim, o pessoal acho que meio que começou a descobrir. Talvez até um pouco pelo documentário que é de 2012. E é isso, gente. É muito, 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 muito legal. Eu acho que todo mundo tem que ouvir. São 2 álbuns, tipo, é rapidinho. É o Number One Record Isso. e o Radio City. Isso. 2 capas fodas. Fodas. 2 capas fodas. E no doc eu lembro que fala bastante desse lado, tipo, da artista que fez, assim, tipo, que ela nem era, tá ligado? Tipo, meio que falaram, faz aí a capa pra você tirar foto dos meninos.
E faz aí. Inclusive, vale acompanhar a carreira do Alex Chilton, Isso. que era integrante da banda, e que ele Isso. continua, acho que até hoje ele continua ativo recentemente. Eu ia perguntar isso, não saiu alguém fodão de lá? Tipo, em carreira Ele solo? mas saiu e não, mas lançou o- bastante coisa legal, assim. Não, mas o Alex Chilton, ele. Morreu? Não morreu? Morreu. Morreu? Morreu. O Alex Chilton morreu em Mas tem 2010. bastante coisa, por exemplo- mas ele teve uma carreira, tipo, depois, assim, Isso. que o pessoal admira. Eu confesso que eu só gosto do Big Star, assim, eu nunca fui atrás da É que carreira esse ano, dele. por exemplo, já saiu coletânea dele, assim, esse ano mesmo. Ah, assim. que legal. Vou ouvir, então. Boa. Então é Big Star, Nothing Can Hurt Me. Tá no YouTube, pessoal. Legal. Arrasou. Olga. Vou falar duas rapidinho. Velharia. Nada, eu vou sair muito disso, gente. Eu vou falar de duas coisas. Na verdade, 4 coisas, rapidinho. Primeiro, Grada Quilomba, na Pinacoteca. Quem for de São Paulo precisa Tudo. ver. Melhor rolê. Grada Quilomba é uma artista plástica, professora. Ela cruza sociologia com um monte de coisa, com música. Eu comprei o livro dela na Você Flip, comprou na Flip, Memórias da né? Plantação. É a que mais vendeu livros na Flip É o desse ano. primeiro, comprei. primeiro mais lugar. vendido, mas assim, tem que ver as obras, tem que sacar tudo que ela faz. Ela é foda. Segundo, tem o pessoal do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um grupo de teatro daqui de São Paulo, que mistura a linguagem do teatro com hip hop. Estreou uma peça no Sesc Bom Retiro, que chama Terror e Miséria no Terceiro Milênio. Muito foda pra quem gosta de música, pra quem gosta de política, pra quem gosta de vida real. Vale a pena ir lá. Gostamos. Tá bem foda. Queria indicar 2 coisas. Podcast Perhaps, gravei com os amigos, saiu agora. A gente Arrasou. falando sobre o ano de 1998. Ah, Nerdices de rap e uma galera participou, tá bem legal. E tem um podcast que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, que é o Contracapa, que é do pessoal do Diagrama. Sim, é muito bom. Eles contam histórias, é bem curtinho, eles contam histórias, entrevistam os designers e contam histórias da capa de alguns Ai, que discos. tudo. Comecem pela edição da capa do terno do Tudo é Melhor do que Parece, já que a gente Isso. sempre fala bastante aqui. Da Começa, Hoffman. começa por essa, assim, mas ouça tudo, que é bem legal. Um projeto muito bom mesmo. Nick? Bom, minha segunda dica também vai pro rolê mais folk. É o Riley Walker, com o disco Primrose Green, de 2015, 2014, eu acho. Nem sei quem está falando. Se eu não me engano, ele é um cara de Chicago que faz um folk meio as antigas, assim, meio Tim Buckley, John Martin. Eu sei quem é. Ele já fez show Sim. aqui no Brasil, mas eu acho que eu não fui, eu não lembro porquê. Lembra um pouco o Van Morrison também e Sim, tal. uns amigos da MTV velha que gostavam bastante do trabalho dele. É basicamente uma união Uhum. de quase um jazz, assim. Ele trouxe Nossa, a músicos de capa é jazz. igualzinha do Van Morrison. Sim. Ele traz uns músicos de jazz fodaços pra tocar folk com ele. Então, Legal. tipo, pega o melhor desses dois mundos. São letras muito boas também. Uma das músicas é basicamente 6 minutos de piração deles, tipo, dedilhando um violão muito louco com uma bateria comendo no fundo e, tipo, a voz do cara é ótima também. Enfim, ouçam esse, Nossos ouçam... recomendados deles: Bill Callahan, o É Ângelo isso. D'Agostini, William Tyler, Kevin Morby, tipo, Só Jeff gente ótima. Tweedy. É isso. Só coisa boa, hein? Então vale muito a pena. Pra quem gosta de um folk mais adulto, Sim, boa, essa folk é uma adulto. boa... Não é Uma fofoque. recomendação. Sem o Não ukulele. é. Não é fofoque. Fofoque. É isso É aí, bom. boa, Nick. Kleberzinho? Vou começar por uma coisa que eu descobri nesse final de semana que eu gostei pra caramba, que se chama Evinha. Ela é uma cantora e compositora brasileira do Rio de Janeiro. Ela começou Uma em das melhores capas, hein? perfeitas, inclusive salvei aqui. Ela começou em 1961 com o trio Esperança, que era ela e mais 2 irmãos. Só que em 68 ela se lançou em carreira solo. E ela lançou uma... É bem curta a carreira dela, assim. Eu acho que recentemente ela lançou mais alguma coisa. Ela faz umas apresentações esporádicas. Ela começou num lance meio jovem guarda, meio samba. Só que ela foi pra uma coisa meio soul, jazz, groove. É bem variado, ela faz umas regravações lindíssimas e as capas são muito bonitas. A capa do primeiro, eu acho que é do primeiro ou do segundo, é um fundo meio verde. É muito Solange, é idêntico a Solange.
Então, recomendo muito o disco dela que se chama Eva, de 1970. Eu acho que esse você tem no Spotify. E eu recomendo o disco Eva, de 1974, mas esse só tem no YouTube. Então vale, assim, muito. Fiquei muito encantado com... É muito foda. Até postei no Twitter, daí veio o Thunderbird falar que ele amava ela, o China veio falar que amava ela. Então, assim, a galera velha guarda conhece e curte bastante. Há algumas semanas eu falei da cena mineira, do quão fértil ela era, o quão rico os artistas estavam lançando trabalhos tão ricos. Só que agora eu queria falar de outro cenário, que é o cenário da Nova Bahia, que é esse movimento que de 2015 pra cá tá revolucionando a música baiana. Eu acho que começou com Baiana System, eu acho que foi meio que um ponto de partida para isso, ou meio de dar visibilidade pro que estava acontecendo lá. Mas tem uma porrada de artistas aqui que eu separei que lançaram trabalhos essenciais, que é o caso da Xenia França, é o caso da Lued Luna, tem o Baco Exu do Blues, tem a Larissa Luz, que esse ano lançou um disco excelente, tem o pessoal do Atocha, tem a Illy, Maglore, Josiara, Giovanni Cidreira e um que eu escrevi essa semana que eu gostei muito, que é o primeiro álbum de estúdio da Lívia Neri. Ele tem produção do Curumim e tem lançamento pelo selo do Baiana System. E esse disco, ele puxa um pouco do que é essa nova geração, que são artistas menos centrados na relação do mar, que era uma coisa muito presente na cultura do Dorival Caymmi. E eles voltam mais pro interior da Bahia, essa coisa mais brejeira, mais pé no chão, mais relação com ancestralidade religiosa, com canto de escravo. Tanto que a estética, se você for ver da Lued Luna, quanto da Lívia Neri, tem essa coisa de roupa de escrava, da roupa branca, de meio que resgatar as estéticas dos clipes, são muito disso. Acho que a Xenia tem disso um pouco nos clipes também, de olhar para essa coisa da religiosidade. Então, minha dica é tudo que tá acontecendo na Bahia. A gente falou há poucas semanas que o Afropunk vai para lá e tá indo no lugar certíssimo. Então, volta o ouvido para lá e tá incrível, tá muito bom mesmo. Boa. Elo. Obrigada. Minha vez de perguntar. Eu trago um Instagram que eu achei faz pouco tempo, procurando umas coisas pra revista, umas meninas artistas e tal. Eu me deparei com algo que eu achei divertido, que ainda no tema é Instagram de uma menina que chama Mayara Marques, não é o dela, mas ela tem esse Instagram que chama Olha a Capa, que ela faz algumas releituras de capas, assim. O estilo dela são colagens. Então, é algo bem simples. Ela Ai, que pega... fofo. É bem fofo, assim. Ela faz colagens e releituras de capas, assim. Então, tem uma do Terno Rei. Ela é bem também rockzinha. Então, tem umas coisas mais do Toro Fuerte e tal. Mas ela fez uma releitura do Basement. Tipo, são coisas mais divertidas, assim. Ó, ela fez uma do Runaways, mas... eu acho isso legal. Nunca tinha pensado em fazer assim. Isso me lembra refazer uma capa. os GIFs que tinham um Tumblr antigo que era tipo GIFs animados das capas de disco, tipo. Pode desenhos e tal. crer, Era mó Eu legal. dei uma dica disso há Deu. algumas semanas. Um cara brasileiro que Deu. tava fazendo animações de capas. Não, mas muito fofo, assim. Estilo... Eu gostei também. Ela é muito fofa. Muito Então, fofa. Tinha um são... site que fazia isso, que era o Covernalia. Eles faziam um compilado de versões alternativas de Pode capa. crer. Mas o site saiu do ar por conta de direitos autorais. Imagino. E, então, enfim, eu achei legal. Algumas ficam bem diferentes, outras ela só, tipo, meio que recriou a estética de uma forma de colagem. Então, achei divertido. Eu segui. Se vocês quiserem seguir, é @olhaacapa da Mayara. Bom, é isso, gente. Bora pro último bloco. Desliga o som. Desliga o som. Bom, bloco Desliga o Som. Nick, você quer explicar pra gente o que é esse bloco? Bom, nesse bloco a gente vai falar de coisas que a gente não curtiu no mundo da música, coisas que. Foi chato. Coisas chatas que Coisas aconteceram. chatas. Kleberzinho. Rolou na última semana uma coisa que foi bem bad vibes, que é o seguinte. Existem alguns grupos dentro do Facebook, Emotion, LDRV, são grupos de maioria LGBTQ, é um lugar, um espaço onde a gente tem pra se divertir, fazer memes, fazer piadas. O problema é que às vezes algumas dessas piadas feitas ali dentro, fora de contexto ou fora desse universo, elas perdem completamente o sentido. Foi o que aconteceu com um fake tweet da Isa, em que ela falava uma coisa no tipo:
tem uns viados que são meio escandaloso mesmo, só que não foi ela quem fez esse tweet, que é meio que uma brincadeira de pegar artistas famosas respondendo fãs gays. E aí, por exemplo, assim, Ariana, é você, Ariana? Daí a Ariana responde, o que você quer, bichinha? Entendi. Tem da Lady Gaga, tem de vários outros. Dentro do contexto, faz muito sentido, é muito engraçado. O problema é que isso foi pra fora e várias pessoas adotaram isso como uma verdade e foram cobrar da Isa falando que ela tava sendo homofóbica. A Isa foi a público, ela falou, gente, isso aqui é claramente um fake, quem quiser que faça melhor. O pessoal do grupo foi atrás dela, pediu desculpas, fizeram algumas notas dentro desse grupo. Só que assim… O estrago já tava feito. O estrago tava feito e aí começa o terrível cancelamento. Que eu acho que é a maior imbecilidade que a gente criou no Twitter nos últimos tempos e nas redes sociais de maneira geral. Porque as pessoas, elas simplesmente não querem discutir as coisas. Elas só querem, vou cancelar. A gente já falou sobre isso naquela edição do Meu Artista Favorito Fez Merda, e agora? E aí a Glória Groove maravilhosamente entrou na brincadeira, falando assim, bom dia pra todo mundo, bom dia pra quem foi cancelada, pros outros apenas Eu achei que ela tinha feito alguma coisa pra ser cancelada, eu não tava por dentro da história. É que assim, qualquer coisa que às vezes ela twitta, vira motivo pra cancelamento. Ai, meu Deus. E se a gente quer desconstruir a sociedade de alguma maneira, ou criar algum sintoma de mudança, não é cancelando as coisas. É claro que assim… Pessoas da família Biruliro, não vai mudar o discurso. Mas se são pessoas tecnicamente aliadas ou pessoas que cometeram um deslize, não é cancelando que a gente vai mudar essa situação, entendeu? Mas acho que isso extrapola o mundo da música. Tipo, sei lá, teve uma época que a galera tava desseguindo amigos que curtiam Biruliro ou desfazendo amizades, tipo, pelo menos nas redes sociais. Acho que não é só pro grande escalão da fama. Acho que isso a gente faz no nosso dia a dia com todo mundo, assim. É que no caso da Isa, assim, me preocupa esse tipo de situação, porque a gente tá vivendo num universo de fake news e de descontrole de informação e de ninguém mais sabe o que é certo e o que é errado. E tem aquela lógica, né? Primeiro busca o que o artista falou, né? Exato. Deixa ele falar, né? Pra se refutar e descobrir se é uma coisa que pra você beira intolerância ou não, né? Agora, essa velocidade não dá tempo. Tem um novo stand-up do Aziz Ansari, na Netflix. Eu vi. Que Spike Jonze fez. Maravilhoso. É bom? Ele é muito bom. Maravilhoso. Quero muito ver. Ele começa incrível. Com Sim, frases tatuáveis, sim. ele perde um pouco a força. Perde. Não, mas o começo é muito foda porque ele fala disso. Ele fala muito disso. Que ele foi um cara que foi erroneamente cancelado. Então, foi isso, né? E aí ele vai falando muito da nossa relação com a internet, essa história do cancelamento, mas daquele jeito dele. Começa muito bem, Começa né? muito bem. Depois vai perdendo a força e dá uma dosinha, assim. Porque, o começo é perfeito. E Spike Jonze filmando. Foi Maravilhoso, eu vou assistir. Eu tenho muito medo da internet, gente. Eu também tenho, porque assim. assim, eu tenho certeza que se você for buscar em tweet antigo meu, eu fui um tremendo do babaca, devo ter sido racista, devo ter sido… Eu já falei várias vezes aqui que eu era gay, homofóbico, muito por sentido de proteção, mas por não saber o que estava acontecendo. E a gente não sabe, a gente tá em um processo de evolução constante, de saber o que é certo e o que é errado. E eu fico pensando assim, sei lá, se em 2014 a Gabi e a Dani, que foram duas pessoas que abriram minha cabeça, tivessem me cancelado, eu acho que eu não seria Quem você é hoje? nada do que eu sou hoje, sabe? Às vezes, eu acho que muito do que… Eu entendo algumas pessoas numa situação mais minorizada, numa situação que estão numa merda, que passam por isso todo dia, principalmente mulher, de estar sentindo opressão. Eu vejo muito por mim, no sentido de como eu sou um cara branco privilegiado, eu prefiro me submeter, prefiro sentar e explicar, tipo, porque eu já tô numa posição de privilégio, entendeu? Então, não sei, eu acho que às vezes… Calma, galera, vamos conversar, você não precisa cancelar direto a pessoa. Ninguém sabe mais conversar. É bizarro, sabe? Eu acho mais triste essa questão de você tirar as coisas, às vezes, do contexto e principalmente a questão temporal, cara. Eu fiquei pensando muito nisso. Até pensando na pauta, eu lembrei de uma capa do Chico Buarque, que chama As Cidades. Depois vocês buscam aí. Eu ia falar dessa. É basicamente um blackface muito louco. Blackface. Mas é isso, assim, É o tipo… táxi do Gugu transformado em música. É isso, e mesmo o programa agora do Faustão, assim, saca? Tipo, o quadro do Faustão. Nossa, a Xadê.
Cara, é foda, porque eu entendo. Você fala assim, cara, realmente, o quadro do Faustão me incomoda. Assim, tipo, puta, precisa fazer. Mas eu entendo o contexto do tiozão, que tá fazendo pro meu pai, não tá fazendo pra mim. Tipo, ele acha realmente que é uma porra de uma homenagem transformar preto em fantasia e fazer aquilo. Só que eu fico pensando, gente, a gente tá no mundo de bilhoriro, de todas essas porra. Tipo, atacando a gente diretamente e a gente fica perdendo, às vezes, tempo e energia A gente com se gente perde. que às vezes a intenção nem Exato, é nem essa. E você fala assim, essa. tipo, É, cara, total. eu acho desnecessário, eu acho blackface, eu acho uma bosta para do Faustão. Mas, tipo assim, realmente ele me agride bem menos. O Chico do Buarque eu acho desnecessário, eu acho blackface, mas é um disco que foi feito numa outra época. Tipo, foda-se, vamos se preocupar com os inimigos, focar energia. E é onde você, se você quer combater. Sim. E se você não quer combater, ainda melhor ainda. Você quer botar coisas legais. Então, em vez de falar da deputada que você não gosta, fala da que você gosta. Isso. Sabe, tipo, coisas desse tipo eu acho que são Criar melhores alternativas. mesmo. É. Realmente são melhores, É assim. isso. Mas eu entendo que isso só vem com a maturidade. Exato. Apenas, né? Sejam jovens menos destrutíveis, mas sejam jovens. Perfeito. Fechamos? Fechamos. Tenho comentários aqui. Boa. A última edição foi bastante polêmica. Vou começar lendo o comentário do It's Cadu. Gente, tô ouvindo o episódio dessa semana pra variar, achei perfeito. Acho que a Amy Winehouse é diva também. O que vocês acham? Beijo pra vocês e parabéns por ser o melhor podcast de música do Brasil. Ai, beijo. Relacionado à última edição do podcast, com participação da Foquinha, onde a gente falou o que torna uma artista uma diva. Amy Winehouse. Acho que é. É uma Sim, diva, né? Foi diva. Olga, você concorda que ela é uma diva? Foi diva, né? Cara, eu ouvi Tem um o legado, programa, tem uma estética, tem um impacto cultural. Tem. Eu acho que ela é uma diva desse tempo de agora, que tudo é muito rápido. Isso, exato. Não deu muito tempo também. Vai. Porque é isso, né? No programa também não dá pra vocês descobrirem todas as divas. Mas assim, se a gente abre esse chapéu, eu vejo que tem uma relação de diva, principalmente pra galera mais nova, me parece, que ela é muito pela estética. Então, assim, putz, tiveram várias cantoras que não tinham uma beleza padrão e que nunca entraram na diva, né? Então, Sim. sei lá, Daisy Tigrona é diva? Teve um legado, fez coisas. Amo. Então, tipo, como que a gente Amo. coloca essas Cantou com pessoas, o M.I.A., entendeu? cantou. Então, e como que a gente vota, saca? dizer, é. Então, pra mim, assim, eu prefiro fazer esse chapéu ser bem inclusivo e falar, Todo mundo tá aí, entrega. a Amy é, porque eu acho que tinha um monte de gente que eu acho que tinha que entrar Sim. nisso também. Sim. Mas a gente sabe que a estética é mais fácil você ir pra outras Claro. cantoras, que tem Lógico. uma roupa X, um jeito X. Sim. Outro comentário aqui rapidinho do Vital Underline Guilherme. O que acham de um episódio falando sobre celebridades infantis da música, tipo MC Caveirinha, Sandy Júnior, galera da Disney? Acho que dá pra fazer uma boa discussão Dá. sobre o que é natural, o que é Dá. planejado, o que é abusivo, o que é aceito e por que elas ficam tão famosas tão rápido. Eu respondi ele falando que sim, que dá. Quero. Eu acho que eu vou sacrificar a minha pauta pra tocar isso. Essa pauta é ótima. Essa pauta é Muito legal. boa, Pauta acho que uma incrível. pauta muito boa. Mas o comentário mais importante dessa noite é do @miojoindie. Porque ouvindo o Ops. programa semana passada, eu não sei como eu deixei isso passar. Meu companheiro Nick fala assim: eu acho que a Janet não é diva porque ela não influenciou muitas pessoas. Opa! Kleber, eu lembro que. Eu falei, meu, Kleber. Ouvindo, eu não sei, eu acho que eu tava lendo. Eu acho que você tava fazendo outra Eu dei um coisa. grito na rua. Eu falei assim: como assim, Nick? O que você está falando? A Janet Jackson influenciou Beyoncé, Aaliyah, Brandy, Mariah Carey, Christina Aguilera, Spice Girls, Beyoncé, John Legend, Macy Gray, Robin. Eu acho Deixa também. eu passar aqui, ó. Nicki Minaj, TLC, e ela foi a primeira mulher a vencer um Grammy na categoria de produtora, uma mulher negra. Maravilhosa. Então, sim, Mas é foda Janet que Jackson. lá na gringa ela era gigante, aqui que eu no falei, Brasil. Exato. falei A isso. gente Que eu acho que tem um lance do racismo em cima Sim. também. A mesma coisa da Brandy. Sim. A Brandy era gigante e aqui no Brandy, Brasil era Mônica. tipo um clipe que chegou. Aí você fala, porra, gente, É e aí, isso. né? Tipo, Então, sim, Nick, Janet Jackson é uma diva. A gente teve um comentário no Twitter sobre isso. Sobre isso, teve muita gente que comentou por que a gente não falou da Shakira. Shakira! É, E inclusive, a esse era um comentário É que eu li uma agora. puta diva latina, É assim. verdade. Mais que J-Lo. Shaq. de J-Lo. É sim, com certeza. Com mais, certeza, claro. mais que J-Lo. E teve um aqui que também perguntou sobre Lana Del Rey. Diva ou não diva? Ai, pra mim não, mas enfim, né? Eu sou hater. Eu não sei, gente. Inclusive, esse é um dos Hoje melhores em dia, programas. eu não sei. Não, não é. Ela lançou uma estética, ela lançou... Eu acho que ela é, cara, Eu porque não ela sei tem uma. ainda. É difícil falar. Eu não sei. Por exemplo, pegando o efeito LDRV que a gente citou há pouco, é a maior grupo do Facebook. Partiu de meio que uma piada sobre ela. Aham, Assim. aham. Ela tem os shows dela, o Lollapalooza que lotou a Lotou. primeira edição, foi pra ver ela. Lá fora, ela faz uma porrada de shows pra isso.
Eu acho que ela faz um requentado de várias outras As artistas. referências são muito na São cara, bem na gente. cara. São, Até são. Radiohead. É que assim, as pessoas não é. conhecem. Então, pro público que não conhece Juventude, eu acho que ela tem sim um impacto cultural bem grande. De apresentar, sei lá, Kate Bush, apresentar umas coisas fez mais agora antigas, o cover de né? Sublime, sabe? É. Tipo. Eu às vezes fico na dúvida, assim. É que eu gosto da estética, assim. Então. Mas as músicas eu sempre fico, meu, o que você tá fazendo, amigo? Eu não entendo. Para. Mas boa, bons comentários, É hein? isso, é isso. Boa. Recadinhos? Teremos show de Cigarettes After Sex, do Monkey Cigarettes After Sex. Eu vou cantar em todas as Monkey edições Bus agora. que tá trazendo. Vai rolar dia 25 de agosto, lá no Cine Joia. Nick, tem ainda ingresso? Ainda tem. Tá acabando, Tá né? acabando, então corre. Corram. Dia 21 de setembro, teremos Man I Trust, com a abertura da IMA, Man, I trust. na Fabric Club. Tem ingresso ainda também, tá indo bem rápido também, né? E no Também. Rio Grande do Sul tem o quê? E no Rio Grande do Sul tem Man I Trust, Man, I trust. com abertura de Terno Rei no Isso no dia dia 22. Lá no Opinião, né? Exato. É isso. Tá bom, gente. É isso. Então, segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @podcastvfsm. E no nosso Facebook, no nosso site, vai ter todas as recomendações listadinhas. Apoie a gente no Padrim. Apoie, Eu tô nos passando ajude. fome em casa, eu preciso do seu dinheiro. A gente precisa comprar nosso miojo, meninas. Nos ajude. Tem várias contrapartidas lá. Assim, preço de cafezinho é super acessível. Então vai lá. E também segue a gente no Spotify, no Deezer, no Inclusive, Google a gente Podcast. chegou essa semana de novo nos 200 mais ouvidos. Sério? Ué. A gente tá muito chique, Parabéns. garotas. Então segue a gente lá, ouve as nossas playlists, manda pros amigos, todas essas coisas aí Ajudam muito. que as redes sociais proporcionam. É sério, Ajuda recomenda muito pros amigos. Faz uma Recomenda. diferença enorme. Faz mesmo. E conversa com a gente nas nossas redes sociais. Eu não pareço muito simpático na vida real, mas eu sou super querido no Instagram. Super acessível. Eu respondo todo mundo. Essa semana veio um menino falando assim: onde eu acho as dicas de vocês? Aí assim, a gente fala onde estão as dicas toda semana, mas eu falei: olha, você vai abrir o Spotify, o que tá aparecendo na Ai. tela? Clica ali, olha só todos os links. Fofo. Você é paciente. Muito. Ídolo acessível. Quero o seu dinheiro, gente. Ai, fofo. Então vamos passar serviço agora. Olga, fala o seu serviço, onde as pessoas encontram o seu trabalho, É você. bem fácil. Ó, as redes que eu mais uso é o Twitter, Olga Mendonça, OGA, e o Instagram. E no Instagram eu É faço... chique. É Seu Anderson Instagram é Peck. tudo. Você quebra. É legal. Mas eu quero divulgar outra parte do Instagram. Oba, vai. As playlists. Ah. Eu faço uma playlist no Instagram, que depois eu jogo lá pro Spotify, mas o Instagram não me deu aquelas novas ferramentas de música, então Você ainda não tem? não tem. Puta O que Instagram me merda. ignora, é uma tem amigo merda. que não tem também. E eu tenho absurdo. Mas olha meu highlights lá, geralmente eu boto minhas descobertas, e, enfim. E essa playlist também tem no Spotify, chama Para Meus Amigos. Arrasou. Repete o seu arroba? Olga, OGA, Mendonça. Perfeito. Olga Mendonça. Nick. @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e segue também meu outro podcast, o Pós-Jovem. Jovem. Ai, não sei. Entendi. Lesou. Vai você, lesado. Eu sou arroba KleberFac no Instagram. 3 diquinhas diárias de discos todos os dias, lançamentos, Muito coisas fofo. novas. Ou Miojo Indie no Twitter. Dora. É @Almeida Dora no Instagram. Mandem suas mensagens para mim, amigos. Vamos E no bat- Twitter também. E no Twitter, é @Almeida Dora _. Passa lá pra ler todo dia. Agora eu tô começando a entrar todo dia, como eu já falei, né, Exato. pessoal? É isso. E você, Elô? Internauta. Eu sou Elo Cleaver no Insta e no Twitter. Elô Chique esteve em Paraty para Eu divulgar a fui. revista Balaclava. Vamos Nem deu o exaltar. recado aqui, É a né? revista mais vendida da edição 2019 da Flip. Ai, com que 2 dó. edições. Só que grátis. A gente era a única Mais gratuita. A gente- Mas foi muito mara, conheci vários revisteiros. Resistência, adoro todo mundo, tipo, resistência. Foi tudo, estava em Paraty. Desculpa que eu não avisei quem Vocês tava eram as lá. mais novinhas ali, né? Totalmente. Mas tinha uma galera bem nova, tinha umas revistas Punhado, umas revistas que são de uma galera jovem.
E Galera jovem. pós-jovem. E segue a revista Balaclava. Seria legal ter mais seguidores por lá. A gente começou faz pouco tempo. Tem lojinha. Tem lojinha online, você pode comprar a revista por apenas R$1, mais o frete. Tem camiseta, tem moletom, tem eco bag, meninas, tem tudo. Tem adesivo. Então vai lá, que tudo ajuda a gente a custear a impressão, que é super barra. Então, @revista Balaclava. Arrasou. Boa. E é isso, gente. Até semana que vem, não é? Até semana que vem. Obrigado, Gam. Obrigada, Obrigada. Olga. Foi um babado. Desculpa Que qualquer isso, coisa. Que isso, obrigado a Você vocês. é uma enciclopédia do design, eu adorei. Maravilhoso. Desculpa transformar o podcast em 3 horas. Vai. Imagina. Sempre Adora. assim. A gente sempre amou, assim. A porque gente foi adorou. maravilhoso. A gente tava namorando muito essa participação. Não, aqui, eu muito também, eu tempo. tava lá. Pô, tô ouvindo, hein? Várias pautas, hein? Aí todo mundo falava, não, ele tá ouvindo, vamos trazer. Aí, Não, e tinha vários temas que vocês passaram. Eu falei, putz, eu queria tanto estar neles. A gente vai chamar mais vezes. Ele ficava então. falando sozinho, sabe? Horrível. maravilhoso. Valeu, gente. É isso, então, gente. Muito obrigada e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.